Zima mata no peito, põe a bola no chão e abre ela lá na ponta esquerda com Dodô. Dodô passe caseiro para Estivira Mendonça, ele faz o giro, tá livre ainda no campo de defesa o colombiano. Para no círculo central do gramado, Mendonça entregando bola para Dodô, Dodô avança no meio de dois, cai no chão, pede falta, arbitragem marca. Falta anotada pelo André Luiz Bento, falta para o Santos, Bruno. O Dodge que pouco pegou na bola neste primeiro tempo, tentou puxar o contra-ataque, sofreu a falta. Olha, o Santos está um pouco perdido em campo. A falta na intermediária. Lucas Lima cobra. Lucas Lima preparado para a falta na meia direita. O árbitro foi lá, marcou como spray. Jogadores se mandam para dentro da grande área. 1 minuto e 20 para o final do primeiro tempo na Vila Belmiro. Um jogo de poucas oportunidades de parte a parte. O Santos ainda criou menos do que o Atlético Paranaense e por isso vai perdendo pelo placar de 1-0 em casa. Apenas 2 finalizações do Santos até aqui no jogo. As 2 erradas. Agora sim, Lucas Lima preparado para a batida. Quero ver o peixe. Lucas Lima na cobrança. 1 minuto para acabar o primeiro tempo. Lucas Lima, lançamento na grande área, sobe a defesa do Atlético com o Thiago Heleno e afasta para trás. A bola sai, o escanteio está marcado, é para o Santos, Bruno. E agora vem aquela estatística, né? O Santos é o único clube da Série A do Campeonato Brasileiro que ainda não fez gol de cabeça. Vai tentar empatar assim, escanteio lado direito, Lucas Lima cobra. 46 primeiro tempo, 46 e 20, 40 segundos para acabar o primeiro tempo. Bola colada do Lucas Lima para Dodge, forçou o cruzamento, a bola tocou na defesa e saiu. Lateral está marcado, é para o Santos na ponta direita. 30 segundos para acabar. Lucas Lima tem a bola para repor ela em jogo, mas são 2 bolas dentro do gramado neste momento. Vai ter que tirar de lá um dos jogadores do Atlético Paranaense. Quem tirou foi o argentino Tomás Cobeixo. Preparado para a cobrança de lateral na ponta direita, Gabriel Inocêncio. Ele pede a movimentação dos companheiros, 15 segundos para acabar. Gabriel, lançamento dentro da grande área, afasta a defesa do Atlético Paranaense. A bola toca no gramado, vem João Basso, ganhou a disputa aérea, na sequência, jogo parado. Arbitragem. O que foi, professor? Tá pedindo a bola, acho que ele vai apitar o final do primeiro tempo. Final do primeiro tempo na Vila Belmiro. Santos 0. Atlético Paranaense 1. Gol do Pablo na assistência do Fernandinho aos 30 minutos. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? Monroe, a primeira, para o mundo, para você. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Guarani e Ituano. Opa, muito boa tarde para você que acompanha o Futebol Globo CBN na tarde deste sabadão, sábado dia 5 de agosto, para você que está sintonizado na CBN Campinas, intervalo de jogo para quem está acompanhando aí o jogo do Santos, partida dura pro Peixe, o Peixão vai perdendo, o Atlético Paranaense vai vencendo, mas é pausa no futebol pra gente focar nos nossos clubes, pra gente focar aqui nas informações de Campinas, pra focar no Guarani. O Guarani já está em Itu, na terra do Ituano, no Novelli Júnior, a casa do rubro-negro do interior de São Paulo, pra gente falar de mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É tarde de futebol campineiro aqui no Futebol Globo CBN, no ar o Enquanto a Bola Não Rola, um pouquinho mais curto, mas chegamos para acompanhar o Bugrão em campo.
São 4 horas e 49 minutos, faltam 11 minutos para começar a partida. A gente fala já dos destaques, das expectativas para este jogo. Registro aqui no estádio Novelli Júnior em Itu, uma presença de público muito interessante, hein? Muita gente da cidade de Campinas, torcedora do Campinas, veio até o Novelli Júnior para acompanhar este bom momento do Bugrão, este momento interessante que o Guarani vai atravessando na Série B do Campeonato Brasileiro. Será que o Guarani vai entrar na zona de classificação para a Série A com um resultado positivo hoje? Enfim, alô, repórter do Futebol Globo CBN Campinas, no gramado do Novelli Júnior. Alô, Antônio Lupe, conta pra gente o destaque do Bugrão para este jogo de logo mais, Lupe. Boa tarde pra você, Lupe. Tudo bem, Eliel? Boa tarde a você, a todos que acompanham o Futebol Globo CBN, direto aqui do gramado do estádio Novelli Júnior. Aliás, que belo gramado da casa do Ituano, onde o Guarani tenta buscar mais uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O Bugre não perde há 6 jogos, porém na última rodada ficou no empate com o Ceará, jogando em casa em 0-0. Por isso, a chance de entrar no G4 está hoje aqui no estádio Novelli Júnior. O técnico Humberto Louser repete a mesma formação que entrou em campo no jogo contra o Vozão. Desfalque do artilheiro Derek, que com problema muscular fica fora da partida. São 4 horas e 51 minutos no momento em que os clubes entram em campo aqui no Novelli Júnior para a partida de logo mais às 5 da tarde. Destaque do Rubro Negro, destaque do Galo de Itu. Alô, Lupe. Ituano. O Ituano que venceu na última rodada o Tombense por 1-0, mas ainda está brigando para sair da parte de baixo da tabela. O técnico Márcio Freitas, o Marcinho, que foi campeão paulista com o Galo de Itu, agora comandante técnico da equipe, promove a estreia de Vinícius Balieiro. Jogador que foi contratado, veio do Santos e está confirmado no meio-campo da equipe do Ituano. Destaque também para outra cara nova no elenco, Wesley Pompa, que já marcou um gol com a camisa do Ituano. Pois é, falta pouco tempo, 8 minutinhos para começar o jogo. Destaque da opinião rapidinho. Alô, Carlão de Freitas, o que esperar de Ituano e Guarani? Um quer sair da parte de baixo e o outro ficar cada vez mais lá em cima, hein, Carlão? Boa tarde para você. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. O Guarani tem uma boa possibilidade de conquistar a vitória. O Ituano vende um bom resultado sobre o Tombense. O Guarani nem tanto empatou com o Ceará, mas o bom momento que o Guarani vive na competição faz acreditar que os 3 pontos são possíveis aqui no estádio Novelli Júnior e de quebra, quem sabe, até uma entrada no bloco dos 4 primeiros colocados. A voz da emoção para a transmissão de hoje, para trazer tudo que de melhor e de pior vai acontecer aqui no Novelli Júnior, é ele, Marco Guarizo. Alô, Marco Guarizo, ansioso, garganta preparada, cabelo cortado na régua, tudo pronto, hein, Guarizão? Boa tarde para você. Boa tarde, Eliel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes do Futebol Globo CBN. Gramado maravilhoso, como disse o Antônio Lupe, termômetros marcando 27 graus, sensação térmica muito maior. Torcida do Guarani vai cada vez mais chegando a maior número aqui ao Novelli Júnior, onde vamos acompanhar esse duelo regional. Posso dizer que tem mais gente, pelo menos nas arquibancadas, sem contar aqui embaixo da gente, da torcida do Guarani do que do Ituano, viu, Léo? Nas arquibancadas, na geral tem mais bugrinos do que ituanos. Agora, nas sociais, aí sim, a presença do torcedor do Ituano é interessante. Você ouviu ao fundo aí um trecho do hino nacional, o hino mais bonito deste planeta Terra, e agora sim, aquela formalidade de abertura vai se encerrando, então é tempo pra gente não perder mais nenhum segundo e acionar o Antônio Lupe. Alô, Lupe. Guarani tá escalado, tá definido, Lupe? Pronto e escalado pelo técnico Humberto Louser. E o Rubro Negro, hein? Fiquei sabendo que tem um lutador de UFC jogando na volância do Ituano, hein, Lupe? José Aldo, camisa 5, também está confirmado pelo técnico Márcio Freitas, escalado e definido. Então, se o time está escalado de um lado, o outro também está escalado do outro, a arbitragem também confirmada. Elton Grimaldi afirma a ficha técnica do jogo, Elton. Futebol, vamos beber. Guarani. Sente comigo em todo campo que eu for. Pronto e escalado, o Guarani entra em campo para enfrentar o Ituano com Pegorari, camisa 1 no gol. Na lateral direita com a 13, Diogo Matheus. Na zaga 12, Alan Santos, 3, Lucão,
E na ala esquerda, com a meia dúzia, Mike. Meio campo do Bugre tem 5, Matheus Barbosa. 18, Matheus Bueno. E com a 27, Bruninho. No ataque, 17, Bruno José. 9, Bruno Mendes. E com a 19, João Vitor. Repetindo a escalação do Bugrão. Pegorari, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão, Mike. Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Bruninho. Bruno José, Bruno Mendes e João Vitor. No banco, à disposição de Humberto Louser, Douglas Borges, Pablo Tomás, Robinho, Ivan Alvarinho, Lucas Silva, Lucas Araújo, Wenderson Bernardo, Isaac, Valber, Kaique e Regis. Ituano. Pronto e escalado pelo técnico Márcio Freitas, o Marcinho com 12, Jefferson Paulino, ex-Guarani. Na lateral direita, 2, Pacheco. Na zaga, 3, Claudinho, 4, Marcel. E na ala esquerda, com a meia dúzia, Mário Sérgio. Meio campo, 5, José Aldo, 8, Vinícius Balieiro. E com a 9, Matheus Cardone. No ataque, 7, Wesley Pomba. 10, Dani Araújo. E Davi Araújo com a 11, Felipe Fonseca. Repetindo a escalação do Ituano. Jefferson Paulino, Pacheco, Claudinho, Marcel, Mário Sérgio, José Aldo, Vinícius Balieiro, Matheus Cardone, Wesley Pomba, Davi Araújo e 11, Felipe Fonseca. No banco, à disposição de Márcio Freitas, David, Aloísio, Rafael Pereira, Frazan, Cauã, Hélio Borges, Lucas Siqueira, Quirino, Viniegra, Ian Rolim e Gabriel Estevanato. A arbitragem do jogo. Apita o jogo, Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. O assistente 1 é Jorge Eduardo Bernardi, também do Rio Grande do Sul, mesmo estado de Michel Stanislau, o assistente de número 2. No VAR, no árbitro de vídeo de São Paulo, Márcio Henrique de Góes. São 4h56. Este Antônio Lupe, esta ficha técnica do jogo. Ituano escalado, arbitragem confirmado, Guarani também escalado. Percebo ali, meu caro Carlão de Freitas, Rafael Klein no meio campo, não confunda, não é o cara que você gosta. Rafael Claus é o Rafael Klein. Ele ali prontinho para apitar, é grande o juiz, hein? Barbaridade. Por falar nele, que vem lá de Santa Catarina, Avaí e Criciúma vão se enfrentando, o Avaí vai vencendo. 1-0 pro Avaí em cima do Criciúma. Gostei do Bugre, que às vezes parece um 4-3-3, mas quando ataca, sinto um 4-2-4, com Bruno José, a tropa do Calvo ali na frente, hein, Carlão? É verdade, Eliel, gostei da tropa do Calvo, mas é um time que gosta de jogar com as linhas baixas, porém, quando sai no contragolpe, sai com velocidade. Bruno José, João Vitor, o próprio Bruno Mendes, todos eles auxiliados, municiados pelo Bruninho, que vai ser o homem da criação. É um jogo, Eliel, que se encaixa com a característica, com a ideia de jogo que tem o técnico Humberto Louser. Vai começar o jogo, hein? Vai começar o jogo, a bola tá no centro do gramado, o Bruno Mendes tá ali, o árbitro tá pedindo pra galera aquecer, que ainda faltam 3 minutos pra começar a partida. Ansiedade a mil aqui no Novelli Júnior, a torcida do Bugre já vai fazendo um barulhão. Você vai ouvindo aí no somzão da CBN, hein? Que som da CBN, hein? Comando técnico nos estúdios do Elton Grimaldi, na externa do incansável, do interminável Naldo Araújo. E o microfone da CBN já tá empunhado, já tá pronto. Tá ali, ó, na cabine de número 412 do estádio Novelli Júnior. Alô, Marco Guarizo, diferentão. É contigo, Guarizo. Manda tudo pro rádio. Marco Guarizo. Guarani, Ituano. Vamos com tudo. Obrigado, Eliel Almeida, por mais que eu não sei o que signifique isso, mas tudo bem. Como você disse, os times nunca estiveram tão arrumados tão cedo para um início de partida. Agora 4h58. A bola já está no centro do gramado. Os jogadores começam a conversar um pouquinho ali com a arbitragem. Guarani todo de branco, aproveitando esse sol aqui em Itu. A camisa que não segura o calor do sol. Camisa branca, calções brancos, meiões brancos. O Ituano com o tradicional uniforme, camisa rubro-negra com listras horizontais, calções pretos, meiões também listrados em preto e vermelho. Se estivéssemos no Brinco de Ouro, o Guarani atacaria neste primeiro tempo para o gol do placar eletrônico à esquerda do seu rádio, e o Ituano para o lado onde está a torcida do Guarani, que seria do portão principal do Brinco de Ouro à direita do seu rádio. Vai chegando às 5 da tarde, a expectativa vai subindo, os jogadores falando pro árbitro, começa logo, não pode, tem que dar 5 horas, é o horário marcado para o jogo. Então a cronometragem
hoje para a entrada dos times acabou um pouquinho antes, né? Acabou se precipitando um pouquinho, mas é ansiedade para esse grande jogo que você acompanha aqui na CBN Campinas. Mande sua mensagem pra gente, youtube.com/CBN Campinas. Tudo pronto aqui no Novelli Júnior, só falta dar o horário. Bruno Mendes vai dar o primeiro toque na bola. O Guarani vai sair jogando em busca de ficar próximo do G4. Não sei se podemos considerar um tropeço o empate contra o Ceará na última quarta-feira, mas o Bugre vem aí tu para buscar os 3 pontos e apita o árbitro. Rola, bola, bola, rola. Guarani e Ituano. Futebol Globo CBN. Todas as emoções da Série B do aqui na CBN Campinas. O Guarani tenta chegar pela direita, mas a bola está ainda no campo de defesa. Diogo Matheus bate o lateral um pouquinho apertado por ali, o Alan Santos. Ele retorna com o goleiro Pegorari, que sai jogando curtinho com o Lucão. Chega a pressão do Ituano, ele volta um pouquinho mais atrás para o início de jogo do goleiro do Bugre. Não quer dar chutão, sai tocando curtinho o Guarani no campo de defesa. E volta, recomeça tudo de novo. Vão jogando bobinho contra o atacante do Ituano, os zagueiros do Guarani. Pelo lado esquerdo, o Lucão pediu pro Mike avançar e deu o passe errado. A bola sai direto para a lateral. Arremesso favorecendo o Ituano já no campo de ataque. Pelo lado direito. Começou aonde, ele é homem? Começou nas Alagoas, CRB e Botafogo, Guarizo. E tenta chegar, o Wesley cai no chão, pede a falta, a arbitragem manda o jogo seguir, o Bruninho vai para trás, acabou perdendo para a correria ali do Davi Araújo, caiu o Davi, a torcida fica pedindo falta, a arbitragem manda seguir, tá tudo certo, tá tudo valendo aqui no Novelli Júnior. Domina o goleiro Pegorari, o Guarani ainda não passou do meio de campo nesses minutos iniciais. Vamos chegando a 1 minuto e meio deste primeiro tempo. Lucão faz o lançamento de canhota, tenta buscar o Bruno José. Claudinho tá esperto na zaga para fazer o corte. O desvio de cabeça, tentou acelerar por ali o Davi. Matheus Bueno conserta tudo pro time do Guarani, deixa para João Vitor, volta o jogo para Bruninho pelo lado esquerdo na intermediária, recomeçando o jogo com Mike. Mike fica sem espaço, o Ituano avança a marcação e o Guarani toca lá atrás de novo com Alan Santos. Pressionado pelo camisa número 9, que é o Matheus Cadorini. Sai jogando o Guarani, consegue manter a posse de bola. Lançamento do Matheus Bueno, desvio ali no meio do balieiro. A bola sobra para o Bruno José. Rolou na ponta direita, buscou o Diogo Matheus. Chega cortando o Mário Sérgio do jeito que dá o lateral esquerdo do time do Ituano. Fica pedindo a posse para o time da casa. A torcida dá uma reclamada, mas o lateral favorece o Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Início de jogo aqui no Novelli Júnior, tudo igual. Que jogada de efeito agora do Bruno José, mas quando era o Matheus Barbosa que estava ali. Oi, Lupe. Detalhe para a boa presença do torcedor do Guarani aqui no Novelli Júnior. Praticamente ocupa ali todo o setor destinado ao visitante. Guarani praticamente jogando aí, é claro, com um número menor, mas praticamente em casa aqui em Itu. A torcida do Bugre fazendo barulho. E o Guarani tenta chegar pela ponta direita, mas a bola não vai chegar no Bruno José. Mas depois do desvio do Mário Sérgio, o lateral favorece o Guarani à direita do campo de ataque. Quem vai para a cobrança é o Diogo Matheus. Movimentação do Bruno Mendes na entrada da área. Volta o jogo para o Diogo Matheus. Rolou para o Mike do lado esquerdo. Tem que recomeçar lá no círculo central com o zagueiro Lucão. Abre o jogo na canhota pro João Vitor. Encontrou o Bruninho na ponta esquerda, perto da linha de fundo. Partiu, dominou, foi pra cima da marcação, tentou o rolinho, tentou a caneta, mas quando ele passa, acabou puxando ali o Felipe Fonseca e a falta favorece o Ituano, Lupe. O Bruninho tentou ali um drible de efeito, né? Colocar ali a bola entre as pernas do jogador, camisa número 11, o Felipe Fonseca, só que não completou o drible. Fez a falta já cobrada pelo Ituano, 0-0. Sai jogando o Marcel pelo lado esquerdo da defesa. Começou o Antônio Lupe, ele é o Almeida. Começou o segundo tempo de Atlético Paranaense 1, Santos 0, Guarizo. É, o Peixe em situação complicada. O Eliel vai trazer todos os detalhes para você, torcedor do Santos, ligado aqui na CBN Campinas. Agora quem trabalha a bola é o Ituano. Tentativa do Mário Sérgio pela ponta esquerda, tentou ligar o jogo ali com o Davi, chega roubando para a zaga do Guarani. O Diogo Matheus apertado, o Alan Santos volta, recomeça o jogo lá dentro da área com o goleiro Pegorari.
pelo lado esquerdo, pede para o pessoal se movimentar, os jogadores do Ituano vêm chegando na pressão, sai tocando curtinho, Alan Santos recebe pela lateral direita, faz o passe curtinho para o Diogo Matheus, tabela com o Matheus Bueno, tá lá atrás, o Bruno José errou o passe, deu contra-ataque para o Ituano, domínio do Balieiro, arriscou de fora! Longe, longe, longe do gol, a bola quase chegou na torcida do Guarani, Antônio Lupi. Quase, mas foi por muito pouco que a bola não chegou ali onde estão posicionados os torcedores do Bugre. Tentativa do camisa 8, Vinícius Balieiro, cara nova do Ituano, ele que veio do Santos. Contratação feita pela diretoria do Galo de Itu. Início de jogo, Carlão de Freitas, primeiros movimentos de Ituano e Guarani, dois times se respeitando bastante, se estudando nesse momento, Carlão. Guarizo, você foi pontual ao usar a palavra estudando. Estamos na fase de estudos realmente, com 4 minutos de jogo, mas a gente percebe, né? O Ituano fazendo uma marcação um pouco alta, mas é o jeito que o Guarani gosta. O Guarani gosta desse tipo de jogo, uma marcação alta do adversário para tentar explorar o contragolpe. Mas ainda uma fase de estudos, ninguém tomou a iniciativa do espetáculo. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 5 minutos e meio passados, primeiro tempo é Série B aqui no Novelli Júnior. Ponte Preta. Ituano. 0. Guarani. Também 0. Vem o Guarani pro ataque, já a central da bola, a bola vai direto pra linha de fundo. Ele é o Almeida. Ponte Preta que entra em campo amanhã no Moisés Lucarelli, jogo que a CBN transmite pela Série D de dado do Campeonato Brasileiro. A Ferroviária arrancou empate com Exílio Luz em 2-2. Com este resultado, a vaga na próxima fase está sendo decidida nos pênaltis. Futebol Globo CBN. Vem buscar a bola, Balieiro no campo de defesa do Ituano, toca pro capitão José Aldo, marcado por 2 com habilidade, ele se livra do João Vitor, rola na esquerda pro Mário Sérgio. Guarizo. Sim. E nós não temos o VAR hoje na partida, por conta de um problema no servidor. As duas equipes foram avisadas antes do início da partida, então hoje jogo sem VAR por conta de um problema técnico. Se tiver algum lance duvidoso, vai valer a decisão do campo. É complicado isso, né, Carlão? No mesmo campeonato, jogo com VAR, jogo sem VAR, né? Tem que ter a estrutura pro VAR funcionar, né? É complicado, realmente. É um jogo que lá na frente, se houver algum problema em termos de acesso ou em termos de rebaixamento, pode dar choradeira, mas tudo bem. Os dois capitães aí concordaram, as diretorias também, então decisão no campo como nos velhos tempos. Tá até no regulamento, né? Se não puder funcionar o VAR, o jogo transcorre normalmente. Sai jogando o time do Ituano no campo de defesa, o Marcel, sem pressa, toca a bola no Mário Sérgio, aquela saída de 3 do técnico Marcinho, toque no meio pro José Aldo, tá marcado pelo Bruninho, tem que manobrar, consegue tocar na esquerda pro Mário Sérgio, tentativa de jogada do Pomba, não conseguiu passar, por isso o Guarani recupera a posse de bola com o Diogo Matheus e vai recomeçar tudo dentro da própria área com o Pegorari. Pegorari toca na esquerda, saindo curtinho com o Lucão. A pressão do Ituano vem pra cima dele, rolou a bola pro Mike, deu o drible da Vaca, chega a marcação, a bola vai pra fora no desvio ali do camisa número 11, o Felipe Fonseca, o lateral favorece o Guarani ainda no campo de defesa. Sai tocando curtinho, Alan Santos fica com a bola, recomeça o jogo na direita com o Diogo Matheus, tá marcado, fez o lançamento, a bola passou pelo Matheus Barbosa que se deslocava para o campo de ataque e a primeira participação do goleiro Jefferson Paulino para ficar com a bola nos pés. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Tentou sair jogando o Mário Sérgio, saiu mal, é lateral para o Guarani na direita do campo de ataque. Recomeçando o jogo, Diogo Matheus no campo defensivo, vira para o Lucão do lado esquerdo, vem carregando a bola, dá seta para alguém passar ali, mas preferiu tocar curto para o Mike. Buscou a tabela com o João Vitor, o desvio ali do Felipe Fonseca, a bola vem para mais um arremesso lateral. De lateral em lateral, o Guarani vai buscando espaço nesse jogo aqui no Novelli Júnior. Você nos acompanha aqui na CBN Campinas, muito obrigado pela preferência, direto aqui do Novelli Júnior. Sai jogando o Lucão. Marizo. Sim. E mais uma informação curiosa que acontece aqui no jogo. O camisa 4, o Marcel, que está em campo, titular da equipe do Ituano, é filho do Rogério Scalesi, Gustavo Scalesi, que é preparador de goleiros do Guarani.
Portanto, temos um confronto entre familiares. É, exatamente. A família fica feliz com qualquer resultado. Vem trabalhando bola o Matheus Bueno pela meia direita, faz o lançamento em amplitude pro Mike. Chega o Felipe Fonseca até a defesa para marcar o lateral esquerdo do Guarani. Bate de cabeça a bola para fora. O arremesso favorece o Bugre à esquerda do campo de ataque. Já cobrado pelo Mike. O Lucão vem buscar jogo pela meia esquerda. Tá pedindo do lado dele o Matheus Bueno. O Lucão prefere voltar pro último homem, que é o Alan Santos. Inversão de jogo na ponta direita, chegou no Diogo Matheus, conseguiu fazer o domínio, calibrou o cruzamento, jogou dentro da área, corta de cabeça o Marcel. Vem para completar o Mário Sérgio, se enrola com a bola, vai brigar com ele o Diogo Matheus, mas conserta tudo por ali o Wesley Pomba para sair jogando. Vem o Barbosa na marcação, a arbitragem entende como falta favorecendo a equipe do Ituano. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 10 minutos passados, primeiro tempo é Série B aqui em Itu. Ituano 0. Guarani Também 0, Eliel Almeida. Acabou lá em Ercílio Luz. A Ferroviária avança de fase nos pênaltis. 4-2 e segue em rumo da Série C do Campeonato Brasileiro. Futebol Globo CBN. Sai jogando o Guarani pela ponta esquerda, cabeçada do João Vitor, buscou o Bruno Mendes, a bola estava muito longe, chega o Mário Sérgio rebatendo, dando um bico para o campo de ataque. Vai o Lucão ficar com o domínio, o Guarani aumentando a posse de bola, Alan Santos está pressionado, volta com o goleiro Pegorari lá no campo defensivo, faz o lançamento na ponta esquerda, busca o Mike, desvia de cabeça, vai chegar na jogada o Bruninho, briga com ele o José Aldo, cama de gato do Bruninho, falta em cima do camisa número 5 da equipe do Ituano. Carlão de Freitas, a gente vê o Guarani com mais posse de bola do que o Ituano mesmo fora de casa, Carlão. É, mais posse de bola, mas também não gera perigo à defesa adversária, o mesmo se aplica ao Ituano. O que foi, Antônio? A pipa! A pipa neste exato momento cai no Novelli Júnior, Jefferson Paulino vai lá, lembra um pouco da sua infância, tira a pipa de campo, mas o rapaz que está empinando está tentando colocá-la de volta no ar. Por enquanto, Jefferson Paulino leva melhor, arrancou a linha da pipa e deixou ela com o Gandula. Só que tem mais pipas aqui no céu, viu? Como ele tá de luva, né? Se tiver cortante, cerol, que é proibido, linha chilena, né? Mas pelo menos isso acaba não acontecendo nada. Carlão, seu comentário sobre a posse de bola interrompida pela pipa. É, mas é uma posse de bola que ainda não reflete em chances, né? Não reflete em possibilidades. Mas é um Guarani seguro até aqui, vai conseguindo controlar a pressão inicial por parte do Ituano. Mas de algo efetivo até agora não aconteceu. E quem vem é o Ituano pela esquerda, Wesley Pomba invade a área, faz o cruzamento pro Gabriel, pega, Pegorari! Não é Gabriel, é Matheus Cadorini. Saiu no pé dele o goleiro do Bugre, senão seria um gol de carrinho do Ituano, melhor chance do jogo até agora, Lupe. Ele veio como elemento surpresa, né? Depois ali de uma bobeira do Alan Santos, o cruzamento no meio da área, pra sorte o Pegorari estava atento, fez a defesa no centro do gol, mas assusta pela primeira vez a equipe do Galo de Itu. Num lance de contra-ataque, Carlão, que é exatamente o contrário do que se esperava. É verdade, o Guarani gosta desse tipo de jogo, mas quem forçou esta jogada foi o Ituano trabalhando ali pelo lado esquerdo, explorando até de repente uma deficiência da defesa do Guarani, porque o Diogo Matheus é um cara que apoia muito e deixa espaço. E o Guarani tenta chegar agora, mas a bola ficou pererecando lá no meio campo. Os jogadores ficaram todos olhando, mas o Matheus Barbosa consegue consertar e ficar com a posse para o Bugre. Na intermediária, pelo lado esquerdo, quem recebe é o Mike. Domina, faz o lançamento, busca a velocidade do João Vitor. Vem o Pacheco para fazer o corte. Coloca para fora o lateral do Ituano. Arremesso favorecendo o Bugre. Era lá na frente, mas o Mike preferiu bater daqui de trás. Mike agora ajeita, pede a movimentação e joga no João Vitor. Na ponta esquerda, jogou, cruzou para dentro da área. Jefferson Paulino encaixa, a bola fica tranquilo com ela. O goleiro do Ituano, que tenta sair jogando, não, tá sem pressa nesse começo de jogo. O calor vai baixando um pouquinho aqui em Itu, mas é como dizem na previsão do tempo da CBN, né? Não tem nuvem, então não tem aquele cobertor para dar um refresco, né?
Por isso, muito calor aqui na cidade de Itu. Tenta trabalhar a bola pela esquerda, Wesley Pomba. Fica com ela o Alan Santos. Volta ao jogo com Pegorari lá dentro da área do Bugre. Pegorari na habilidade. Tira o lance do Cadorini. Faz o passe curtinho para sair jogando lá pela direita o Alan. Alan sem pressa. O time ninguém encosta. Por isso o Alan vai carregando a bola. Já passa a linha que divide o campo. Toca para o Matheus Barbosa na ponta direita. Buscou o Bruno José. Desvio da zaga. Fica fácil nas mãos do goleiro Jefferson Paulino. É a CBN Campinas no Campeonato Brasileiro da Série B, direto da cabine do Novelli Júnior. Vai tocando bola curtinho o time do Ituano na saída de jogo pelo campo de defesa. Claudinho deixa com Pacheco, já vem a pressão do João Vitor para cima dele, lançamento na ponta, buscou Fonseca, fica fácil pro Lucão, que leva a bola até perto da linha lateral e vai recomeçar lá no campo de defesa com o goleiro Pegorari, que pegou bastante na bola até agora, mas uma grande defesa efetiva. Lucão sai jogando. E a outra? Como é que é? Aí, ó, mais uma. Mais um papagaio. E esse é do Guarani, esse é verde. Esse é do Bugre. E Jefferson Paulino, mais uma vez, já é o homem dos papagaios aqui do gramado do Novelli Júnior, vai tirando mais uma pipa, é a segunda aqui no Novelli Júnior. Tão grande, precisa ficar soltando no campo, né? Ah, mas a gente tem que conversar com os responsáveis, né? Claro, os responsáveis. Sim. Tô falando dos responsáveis. Claro que tem várias praças cercando o estádio Novelli Júnior aqui em Itu. Aliás, um estádio muito legal, viu? A cabine de transmissão é bacana. Você que tá vendo no YouTube, o Eliel Almeida e o Naldo Araújo estão atrás da gente aqui. Quê? Não entendi essa não. Sai jogando pelo campo de defesa o time do Guarani com o Alan Santos. Recomeça com o goleiro Pegorari. Jogo já recomeçado depois de uma pipa retirada, até com recorde de Guinness Book agora pelo goleiro Jefferson Paulino. Sai jogando pela canhota o Lucão, faz o passe curto para o João Vitor, tenta o giro, devolve no Lucão, ajeita para o Mike, buscou o drible de corpo, mas o campo acabou. A bola vai direto para fora, apenas arremesso favorecendo a equipe do Ituano. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 16 minutos jogados, primeiro tempo, é Série B aqui no Novelli Júnior. Ituano 0 para o Rubro Negro. Guarani 0 para o Alviverde, Eliel Almeida. 15 minutos do segundo tempo, o Atlético Paranaense está vencendo o Santos, 1-0. Daqui a pouquinho tem Internacional e Corinthians, às 6:30 da noite, aqui na CBN, às 9, Fluminense e Palmeiras. Futebol Globo CBN. Sai jogando curto no campo de defesa o Ituano. José Aldo é o homem a carregar o time para o campo de ataque. Rola na direita para o Pacheco, limpa o lance, mas todo mundo marcado. Ele recomeça no campo defensivo com o Claudinho. Abre o jogo para o Marcel. Guarani, um jogador no campo de ataque nesse momento, que é o Bruno Mendes. O Ituano gira a bola para lá, para cá, para lá, para cá e fica com ela ainda na defesa. Na direita, tentativa de saída do Pacheco, marcada pelo João Vitor, ele consegue uma finta, toca na frente pro Cadorini, buscou a tabela na direita pro Balieiro, cruzamento, chega o Mike para fazer o corte, vai ficar perto da bandeira do escanteio, vai deixar sair, ela sai em arremesso lateral, favorecendo a equipe do Ituano. Pacheco tá lá pertinho da bandeira de escanteio para fazer a cobrança. Time do Guarani fechadinho, será que o Pacheco vai jogar lá em cima? E o campo aqui, ele dá uma baixada, não dá pro jogador correr muito para fazer aquele arremesso longo. Por isso foi curtinho, José Aldo domina pela ponta direita, volta o jogo pro Pacheco, ficou para cruzar de esquerda, ele preferiu voltar, recomeçar com o Claudinho, vai girando a bola, vai trabalhando o time do Ituano. Bruno Mendes chega para tentar apertar, o Claudinho rola na direita pro Pacheco, tocou na ponta pro Felipe Fonseca na velocidade, o cruzamento, chega cortando parcialmente o Lucão, brigou com o Cadorini, tirou de cabeça a segunda vez, tirou a terceira, ela sobra ainda pro Ituano na ponta direita. Felipe Fonseca calibra o cruzamento curtinho, Lucão dessa vez corta de perna esquerda, vem buscar o Bruno Mendes, gira pra cima da marcação, bom drible do Bruno Mendes, tentou rolar no Bruno José, chega cortando a zaga do Ituano. Mário Sérgio atravessa o campo do lado esquerdo, fica com ela, rola pro Felipe Fonseca, volta tudo com o goleiro Jefferson Paulino. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você.
E o Ituano toca a bola, buscando abrir a defesa do Guarani. Na linha que divide o campo pela direita, o domínio do Pacheco. Rola na ponta para o Felipe Fonseca. Tenta a tabela com o Vinícius Balieiro. Balieiro domina, fica com ela, volta o jogo, recomeça um pouco mais atrás com o Claudinho. Pressionado pelo Bruno Mendes, ele prefere dar um giro, dá o peão para trás e rola a bola para o Marcel. Último homem para sair jogando para o time do Ituano. Carrega pelo lado esquerdo para o Mário Sérgio. Guarani agora fechadinho. José Aldo faz o passe, buscou o Pomba, mas ele teria que voar para pegar essa bola, né, Lupe? Seguindo aqui do Novelli Júnior. Vai tocando bola ao Guarani, Bruninho tenta ajeitar com o Matheus Barbosa, ergueu muito o pé ali o jogador do Ituano, não, segundo o árbitro Rafael Rodrigo Klein. Por isso o Ituano fica com a posse de bola. Toca curtinho, lá no campo de defesa. Marcel vai acelerando o jogo. Quando o Bruno Mendes chega perto, ele faz a inversão do lado direito, buscando o Felipe Fonseca. Chega de cabeça o Mike para fazer o corte, bate também de cabeça o João Vitor. Bruninho briga ali com o Balieiro, tudo normal, segundo a arbitragem. Segue o Guarani, tenta acelerar o contra-ataque. Barbosa tocou em cima do Claudinho, ficou pedindo falta. A falta está marcada, toque de mão do zagueiro do time do Ituano. Falta favorecendo o Guarani. Carlão de Freitas, nesse momento do jogo, a gente viu uma inversão, né? O Ituano ficando mais com a bola. Mas na realidade, Guariz, um jogo de xadrez. Ninguém consegue tomar a iniciativa. As duas equipes com marcações fortes, né? O Guarani tenta jogar pelos lados, mas está encaixotado. A marcação do Ituano está muito bem feita. O mesmo acontece com o Guarani. O Ituano tenta jogar pelos lados, mas a marcação do Guarani também, a marcação defensiva muito bem feita. Um jogo de xadrez, muito equilíbrio. Por isso que acaba de acontecer, por exemplo, um lançamento longo, que é o que os times estão tentando, e acaba não acontecendo nada, Carlão. Por causa justamente desta marcação. O Ituano faz uma marcação eficiente, o Guarani não consegue trabalhar, não consegue acionar os principais jogadores, as válvulas de escape. E o mesmo acontece com o Ituano. O Guarani também, defensivamente, com uma zaga consistente, uma marcação forte, o Ituano não consegue furar o bloqueio defensivo do Guarani. Um jogo de xadrez, tanto é que tivemos uma finalização, que foi péssima, por sinal, com o Vinícius Balieiro. O toque do futebol CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Na marca nesse momento de 21 minutos. Primeiro tempo é Série B aqui no Novelli Júnior. Ituano 0 para o Galo. Guarani 0 para o Bugre. Ele é o Almeida. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, Marco Guarizo, Pouso Alegre vai empatando com o Manaus em 0-0. O Amazonas está empatando com o Aparecidense em 0-0. E o Ituano tenta recomeçar na linha que divide o campo pelo lado direito. O Claudinho pisa na bola, olha para um lado, olha para o outro, encontra bem do ladinho dele o Pacheco. Dá o drible para cima do João Vitor, rola no meio para a chegada do Balieiro, inverte o jogo na esquerda, busca o Mário Sérgio. Quem tá ali primeiro é o Pomba, consegue fazer o domínio. Wesley Pomba vai fazer o passe, buscou o José Aldo na entrada da área. Bem demais a zaga do Guarani para fazer o corte. Tenta acelerar para o contra-ataque. Bruninho tem espaço, abriu na esquerda para João Vitor, corre. João Vitor vem para a linha de fundo buscar a bola contra o Claudinho. Domina, tem que parar, ajeitar, recomeçar para a chegada do Mike. Tem jogador do Guarani caído, mas o jogo segue. Mike devolve no João Vitor. Posição normal, segundo a arbitragem. Trabalha a bola ao Bugre. Matheus Bueno recebe pela meia esquerda. Volta tudo, recomeçando lá dentro do círculo central com o Alan. Alan Santos faz o toque curtinho para a chegada do Lucão. Lucão carrega, toca na esquerda para o Mike. Domina, sem pressa, lançamento, busca o Bruno Mendes. Bola muito ruim, vai direto pela linha de fundo. Apenas tiro de meta favorecendo o Bugre. Opa! Cartão amarelo na mão do árbitro, ele corre em direção ao camisa de número 7 do Ituano por uma falta que aconteceu lá na origem do lance. 7, Wesley Pomba, tá amarelado. Nem se ele voasse, ele perdia, né? Porque essa piada não foi boa, tanto que... Não foi você boa. Não respondeu na hora, né? Até porque se... Vamos deixar quieto. Tá certo. Ele precisava ser um pombo sem asa. Obrigado, Eliel Almeida. Essa foi melhor. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva.
Vem Guarani no campo defensivo. Matheus Barbosa tentou uma jogada de efeito, acabou errando. Recuperou o Davi Araújo para o time do Bragantino. Aí foi puxado pelo Matheus Barbosa. Falta favorece o Ituano. Na intermediária, tá longe, né, Lupe? Muito longe, Guarizo. Agora que bobeira que fez ali o Matheus Barbosa, camisa número 5. Ele fez o que a pomba de vez em quando faz na cabeça dos outros. A bola no meio da intermediária, falta para a equipe do Ituano. O José Aldo tá na bola. É o próprio. Não, é o Vinícius Balieiro, né? Sei que tá de frente por ele. É o José Aldo. José Aldo, diria um amigo nosso que ele tem base. Vai para cobrança de falta. Tem o Mário Sérgio também para bater de canhota. Bateria antiaérea do Bugre armada dentro da área para tentar tirar esse perigo. A falta é de longe. Temos 24 minutos jogados deste primeiro tempo aqui no Novelli Júnior. Vai para cobrança de falta. 2 homens na barreira. O time do Ituano. Mário Sérgio pulou a bola, deixou para o José Aldo. No segundo pau, desvio de ninguém. Bola direta para fora, apenas tiro de meta ou não? Escanteio segundo a arbitragem, Lupe. Muita reclamação ali da defesa do Guarani, principalmente do Lucão. Ele alega que não relou na bola, só que o árbitro mais longe da jogada acabou marcando o escanteio pelo lado esquerdo para a equipe do Ituano. Camisa número 5, José Aldo tá na bola. É o homem das bolas paradas, o jogador que joga com a camisa de primeiro volante, mas tem muito espaço para se movimentar nesse time do Ituano. Pé direito pela esquerda, bateria antiaérea do Bugre na área, jogada ensaiada, Mário Sérgio devolve para o José Aldo. No segundo pau, a subida de cabeça, todo mundo brigando lá dentro, corta a zaga do Guarani. Vem o Mário Sérgio no complemento, ela vai direta pela linha de fundo. E não adianta reclamar que não tem VAR, não é isso, Antônio Lula? Não tem VAR. Todo mundo reclamou, só que o árbitro olhou para um lado, olhou para o outro, pôs a mão no ouvido, viu que ninguém falou com ele. Ele falou, quê? Vou deixar seguir o lance. Tiro de meta para o Pegorari. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 25 minutos e meio. Primeiro tempo, Série B aqui em Itu. Ituano 0. Guarani também 0. Ele é o Almeida. Da bola. Para isso, pela Série B do Campeonato Brasileiro, nas Alagoas, CRB e Botafogo estão empatando 0-0. Já tem jogão pela Série B. Sport Novo Horizontino pode valer a liderança. Futebol Globo CBN. Bola tranquila para o goleiro Jefferson Paulino, que deita no gramado, que aliás é um tapete, para fazer essa defesa e sair jogando tranquilamente no campo defensivo da equipe do Ituano. Fica com ela o Claudinho sem pressa, a sombra já vai tomando conta de todo o campo aqui no Novelli Júnior, para desgastar menos os jogadores, né? Pelo lado direito sai jogando o Pacheco, faz a tabela com José Aldo, tenta rolar na frente para o Felipe Fonseca, tá marcado pelo Mike, prende a bola, toca curto, chega para cortar o João Vitor, vai buscar o contra-ataque, José Aldo dá o carrinho nele, a arbitragem manda seguir o jogo. Posse de bola com a equipe do Ituano pelo campo defensivo. Toque no meio pro Davi Araújo, gira, vai pra cima da marcação do Matheus Bueno, inverte o jogo na ponta direita, perto da linha de fundo pra chegada do Felipe Fonseca. Domina Fonseca, tem o Pacheco dando seta, a bola vem pra ele, domina pra perna esquerda, fica difícil pra cruzar, ele faz o passe pra José Aldo, devolveu, buscou o Pacheco, Mike chega pra fazer o corte. Coloca a bola para fora, arremesso lateral favorecendo o Ituano, pertinho da bandeira de escanteio à direita do campo de ataque. Ituano tenta armar uma pressão para cima do Bugre, tá tudo igual aqui no Novelli Júnior. 27 deste primeiro tempo, vai para a cobrança de lateral, ali no lado direito Pacheco pro José Aldo, tenta limpar o lance, a marcação tá forte, José Aldo buscou a devolução, chegou bem demais para fazer o corte por ali o João Vitor, mas o Ituano segue com a posse de bola, volta tudo, recomeçando o jogo, já no campo de ataque, Claudinho pela meia direita, rolou na ponta para a chegada do Pacheco, faz a tabela, Guarani fechadinho, o Ituano não tem espaço para entrar, por isso o Claudinho tem tempo de dominar, pensar, tocar na direita pro Pacheco, abriu o jogo para José Aldo, calibrou cruzamento dentro da área, Lucão tirou de cabeça, Barbosa na segunda tira também, vai brigar por ali o Matheus Bueno, chega a marcação em cima do João Vitor, falta em cima do João Vitor, falta, favorece o Bugre, Antônio Lupe. E nesse momento, né, as luzes aqui dos refletores do Novelli Júnior começam a ser acesos. Como eu fui acostumado mal, essas luzes não são de LED. Elas não são favoráveis ao meio ambiente e por isso precisam ser ligadas com antecedência.
Exatamente. Além de tudo, né, ela não tem o mesmo poder de iluminação das que foram colocadas no Brinco de Ouro. Mas a questão do meio ambiente é que mais me preocupa, porque a gente está vivendo aí o aquecimento global, o inverno mais quente dos últimos anos. Isso causa, assim, uma certa apreensão. Mas acendeu, na verdade, poucas foram acesas, a iluminação tá boa, hein? Mas o Antônio Lupe está coberto de razão. Vamos cuidar do nosso planeta. 28 primeiro tempo, jogo parado, resenha da arbitragem ali com os jogadores. Calão de Freitas, já passamos da metade do primeiro tempo. E o seu diagnóstico desse jogo, doutor Calão? Permanece com muito equilíbrio. O Guarani precisa tomar cuidado com o setor esquerdo de defesa, com o Mike está um pouco vulnerável. O Ituano tenta explorar com o Pacheco. Por outro lado, o lado direito de ataque do Guarani é um lado importante, como ocorreu a falta agora, principalmente ali com o Bruno José se utilizando da velocidade, mas ninguém é de ninguém, Guarizo. Muito equilíbrio ainda, tanto é que ninguém criou uma possibilidade clara de gol. Quem sabe agora? É uma falta para o Bugre do lado direito. Os jogadores do Guarani em fila na linha da grande área. Tem de canhota o Mike, tem de direita o Diogo Matheus. É o Diogo que vai para a bola, tenta o desvio, Bruno José. Quem desvia a zaga, João Vitor, vai ficar com o rebote. Perdeu onde estava a bola, ficou procurando para tudo que era lado. A bola sai em tiro de meta, favorecendo a equipe do Ituano. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Sai jogando curtinho, Jefferson Paulino tocou até na fogueira ali pro zagueiro Marcel. Jogou a bola pra frente, o desvio do Davi Araújo, chega a bola no Wesley Pomba, vai tentar o domínio, consegue, toca pro José Aldo ainda no campo defensivo, acelerou o jogo na ponta direita, buscou o Felipe Fonseca, apostou corrida com o Mike, jogo de corpo do Mike. Tudo normal, segundo o juiz. Aí o Felipe vem para devolver no carrinho, o Mike pulou. Tá marcado o Matheus Bueno na saída da área pelo lado esquerdo. O jogo de corpo do José Aldo, esse foi marcado falta e aí a torcida do Ituano fica na bronca. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente agora o tempo e o placar do jogo. 30 minutos e meio, é primeiro tempo Série B aqui no Novelli Júnior. Ituano 0 para o Galo. Guarani também 0 para o Bugre, Eliel Almeida. Central da bola. Estão jogando o Guarizo lá na Vila, o Santos está perdendo 1-0 para o Atlético Paranaense. Lembrando que às 6h30 tem Corinthians e Internacional aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Vem o Guarani buscando ataque pela meia esquerda, Bruninho dá uma penteada na bola, volta o jogo pro Bueno, tentou devolver, Bruno Mendes fez o pivô, ajeitou pra Bruninho, invadiu a área, cortou o zagueiro, perde a bola na hora da finalização. Corta a zaga em cima da hora, o Guarani insiste pela ponta direita, Bruno José levou, calibrou, cruzou, tira a zaga do Ituano do jeito que dá ali o Marcel. Vai tentar sair jogando Pomba, mas quem pressiona é o Bugre, recebe pela ponta direita, boa jogada pro Diogo Matheus, a bola passa e o Balieiro tira, coloca pra lateral. Acabou, Eliel. Resultado interessante pro Bugre, viu, Guarizo? Avaí bateu o Criciúma, 1-0. Se o Bugre vencer, pode terminar a rodada no G4. Importantíssimo resultado e o Guarani aperta com o Mike, recebe, arrisca de fora, ela vai longe. Quase quebra o vidro da ambulância, mas Antônio Lupe naquele lance anterior, acho que o Bruninho deu um drible a mais, hein? Os papéis se inverteram, né? Depois de um belo passe do Bruno Mendes, o Bruninho fez o giro, ele tinha condições claras de finalizar para o gol, mas tentou dar mais um drible e aí se atrapalhou todo. A bola acabou ficando fácil para a defesa do Ituano, perdeu uma chance clara o camisa número 27 do Bugre. A gente está vendo um jogador do Guarani no aquecimento aqui bem pertinho da gente, mas o colete é tão bom que não dá para ver o número dele. É o Kaique, lateral esquerdo. Aí no caso o Mike deve estar sentindo alguma coisa, né? Bom, vamos acompanhar. Solta a bola o goleiro Jefferson Paulino naquela quebrada pra frente, bate de cabeça o Lucão, de zagueiro pra zagueiro, rebate o Marcel, vai brigar o Matheus Barbosa, o Mário Sérgio dá um bico na bola, vai sobrar fácil pro Pegorari, goleiro ex-Ituano que sai jogando curtinho do lado direito pra chegada do Diogo Matheus, limpa o lance, espera a chegada do Bueno, tenta acelerar o jogo, devolvendo na direita, corta a zaga do Ituano. Marcel não perde uma até agora, tenta sair jogando Davi Araújo, passa do primeiro, mas não do segundo, carrinho do Matheus Bueno para cima dele, o lateral favorece a equipe do Ituano e o árbitro parou o jogo ali
vai dar uma bronca no Gandula, é isso? Ah, é porque é o que nós já conversamos no jogo passado, Lupe. Tem que quicar a bola no chão, não pode jogar pelo alto, né? Exatamente, né? Ele tem que rolar a bola para o jogador, não pode jogar ela no ar. E aí, e parece que ele não aprende, parece que não aprendeu não, porque agora de novo ele jogou em direção ao jogador sem rolar no chão. Por isso tomou uma bronca ali o Gandula, que corre ao lado da torcida, onde está a torcida do Ituano. E o Ituano tenta chegar pela meia esquerda, Mário Sérgio dá um chapéu bonito pra cima da marcação, rola na entrada da área pro Davi Araújo, voltou o jogo um pouquinho mais atrás, Mário Sérgio tenta jogar na área, corta a zaga do Guarani, briga Balieiro pela bola, ela vai ficar sozinha ali na lateral direita para o arremesso, favorecendo a equipe do Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. E o goleiro Pegorari vai bater ali a infração, né? Marizo. Oi. E além do Pegorari, que você citou, ex-Ituano, na equipe do Guarani a gente também tem o João Vitor, que também fez história no Ituano, porque conquistou o título da Série C e o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então tem duas leis do ex em campo pelo Guarani, Pegorari e também João Vitor. E o Guarani tenta chegar com o ex-ituano João Vitor, domina a bola, vai pra cima do Claudinho, ganha o lance, encurtou o espaço, tentou abrir para bater, chutou direto pela linha de fundo. A bola vai para fora, apenas tiro de meta para o Ituano, pegou muito embaixo da bola o João Vitor, Lupe. Buscava o ângulo esquerdo do goleiro Jefferson Paulino. Na primeira foi bem, limpou a marcação, ele até tinha ângulo, só que na hora da batida foi mal. A bola passou por cima da meta do camisa número 12, Jefferson Paulino, que já colocou perigosamente a bola em jogo. Jefferson Paulino, que é ex-Guarani também, né? Também. Sai jogando o goleiro da equipe do Ituano. Chega a pressão do Bruno Mendes pra cima do Marcel. Ele lança de canhota, busca lá na frente. O Pomba fica reclamando de falta, nada, segundo a arbitragem. Recomeça tudo, Alan Santos, para o Pegorari lá dentro da área do Guarani. Pegorari sai jogando curtinho, do lado esquerdo pro Lucão, se apresenta o Mike, a bola vem para ele, marcado pelo Pomba, recomeça o jogo, o Lucão lá na zaga do lado esquerdo, de novo pro Pegorari. Se a gente pegar a estatística de passe, talvez o jogador do Guarani que mais tenha dado passes no jogo até agora foi o Pegorari. Tenta jogar o Bruno José, a bola fica viva no meio campo, Matheus Bueno faz o domínio, se livra da marcação, toca na meia esquerda pro Bruninho, tenta puxar o contra-ataque na velocidade, o Bruninho vai levando com espaço, invadiu, ganhou, tentou tocar no Bruno José, corta o Mário Sérgio. Recupera o Guarani com o Matheus Bueno na intermediária para o Matheus Barbosa na direita, tocou para o Bruno José na frente, recebeu, driblou o primeiro, invadiu a área, ganhou o espaço, bateu! Gol! Guarani! 36 minutos do primeiro tempo, Bruno José pra sair do chão, a torcida do Bugre ligada no Futebol CBN. Jogada de habilidade, chute bem colocado na bochecha da rede, o Bugre flechou aqui em Itu. Bruno José diz no pé, hoje e sempre Guarani. Abre o placar o Bugre aqui no Novelli Júnior, que o placar marca. Guarani. 1 para o Bugre, Ituano. 0 para o Ituano. O detalhe do gol, Antônio Lupe. Bruno José recebeu um passe do Matheus Barbosa. De costas pro gol, ele fez o giro, facilmente saiu da marcação. O jogador do Ituano ficou no chão, só olhando o chute forte de perna direita do camisa número 27. Bruno José mandou na bochecha da rede. Golaço, chute forte, sem chances pro Jefferson Paulino. Bruno José marca o 4º gol dele na temporada, o primeiro do Guarani no jogo. Tá no placar do estádio Novelli Júnior, Ituano 0, Guarani 1. Carlão de Freitas, estava difícil de chegar, mas quando chegou é bola na rede, cara. Nos últimos minutos o Guarani chegou bem, principalmente com o João Vitor. O Bruno Mendes deu uma bola açucarada pro Bruninho também finalizar. O Guarani estava chegando, não com clareza, mas já ameaçava a meta do Jefferson Paulino e chegou num golaço do Bruno José. Só um recado pro Bruninho, demora muito para tomar decisão, né? É um bom jogador, tecnicamente até diferenciado, tem muito recurso.
mas a tomada de decisão do Bruninho ela é um pouco lenta. Poderia até ter aberto o placar um pouco antes, mas faz o primeiro tempo muito consistente, muito seguro o Guarani. 1-0 Bugre, que depois a gente vai confirmar, pode terminar essa rodada no G4. Eliel Almeida já avisou sobre isso. Vai o Guarani agora sem pressa nenhuma para a cobrança da falta. Refletores já completamente acesos aqui no Novelli Júnior. A tarde vai caindo na cidade de Itu. Vem trabalhando bola o Lucão. Curtinho para o Matheus Bueno. Volta lá atrás para o Alan Santos. Guarani agora tentando segurar essa bola, tentando segurar esse grande resultado. E o Kaique segue no aquecimento aqui, próximo ao banco de reservas do Bugre. Vai tocando curtinho. Lucão, oi. E ele tá indo ali mais próximo. Ah, ele foi no banheiro. Ele foi no vestiário. Eu pensei que ele tava indo em direção ao quarto árbitro. Mas tem outros jogadores do Guarani no aquecimento. Tem o Kaique, o Regis, o Lucas Araújo, o Lucas Silva e também... aquele ali eu não conheço. Era o Isaac que foi para o banheiro. Então. O Bernardo também tá ali. Isso. Mas é um grande fisionomista o Antônio Lupe, né? Fisionomista. É essa palavra aí, porque os coletes do Guarani não deixam ver o número dos jogadores. Vem pelo lado direito, Diogo Matheus. Bugre tentando ampliar, vai pra cima da marcação do Felipe. Ele volta o jogo um pouquinho mais atrás pro Barbosa. Faz o toque curto pra Bruninho, tenta invadir. Bruno Mendes tá perto, corta do jeito que dá por ali o Claudinho. É o ituano que busca o contra-ataque agora pela direita com Wesley Pomba. Chega o Mike na marcação, conserta tudo para o Bugre. E o Lucão sai jogando curtinho no campo de defesa. Agora tem a pressão pra cima dele. Encontra o Matheus Bueno e faz a tabela fácil. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem Guarani de novo, tentativa do Diogo Matheus. Foi ali travado pelo zagueiro Marcel, só no corpo, apenas tiro de meta, favorecendo a equipe do Ituano. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente. Tempo e placar de jogo. 40 minutos passados, primeiro tempo, é Série B aqui em Itu. Ituano 0. Guarani 1. Gol do Bruno José. Central da bola, Eliel Almeida. Central da bola. Brasileirão, jogo que tá rolando agora. O Santos vai perdendo do Atlético Paranaense, resultado que complica demais a vida do estagiário Paulo Turra à frente do Peixão. Futebol Globo CBN. Que corneta, meu Deus do céu. Crítica pesada, hein? Nossa. Vamos voltar pro jogo aqui em Itu, vai. Trabalha o Mário Sérgio pela esquerda com o Felipe Fonseca, tenta o passe, bate de cabeça o Diogo Matheus para colocar essa bola para fora. O lateral favorece a equipe do Ituano pelo lado esquerdo. Vem o cruzamento do Fonseca, a bola bate no Alan Santos, tenta consertar o Matheus Bueno, ela volta na meia direita para a chegada do Pacheco, tentou rolar para o Wesley Pomba, bem demais o Mike para cortar essa bola. Escanteio favorecendo o time do Ituano. O Mike não tem perdido uma, Lupe. Ele é muito forte fisicamente e na partida contra o Ceará teve os melhores números do jogo. O Mike, lateral esquerdo, foi quem relou por último na bola, por isso tem escanteio a equipe do Ituano, lado direito, José Aldo na bola. Pé direito, lado direito, bateria antiaérea do Bugre formada dentro da área, subida de cabeça do Claudinho, a bola vai sobrar, Bruno José consegue fazer o corte, chega na frente do Wesley Pomba, a bola sobra na entrada da área, corta de cabeça o Diogo Matheus, tem espaço para o contra-ataque, lançamento do Bruninho para a ponta esquerda, busca o Bruno José, sai com tranquilidade da área, com habilidade para tirar o Jefferson Paulino, ele que num derby certa vez já teve a habilidade dele aplaudida pela torcida, deu uma confusão danada. Pro lado esquerdo vai jogando o Mário Sérgio, quem tá com a bola é o Felipe, vai pra cima da marcação do Diogo Matheus, ganha o espaço, arrisca o chute, bem demais Matheus Barbosa para fazer o corte, depois a dividida dos dois jogadores ali, ficam caídos, aliás, olha, opa, dividida de cabeça, hein, todo mundo entrando dentro da área ali para fazer o atendimento, Lupe. É verdade, tá o departamento médico do Ituano, o departamento médico do Guarani, choque de cabeça, muita preocupação e até pela forma com que o árbitro autorizou a entrada do departamento médico das duas equipes, causa certa apreensão e o Jefferson Paulino já faz sinal para ambulância. Paulino já faz sinal para ambulância, só que o pessoal da ambulância por enquanto ainda não entrou nela, tá todo mundo lá de fora, tá olhando. Mas vai esperar a autorização do árbitro, porque não depende do jogador, depende sim do árbitro acionar a ambulância ou não. Mas o quarto árbitro já chama a ambulância. É, tem que chamar, pô.
Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. É, momento de tensão aqui. E assim, desculpa, Guarizo, mas claro. O pessoal da ambulância, eles estão olhando, cara. Eles não. O médico, tá vindo um responsável ali do jogo, um senhor importante ali de camisa social, para conversar ali, mas por enquanto ninguém da ambulância se movimenta. E o quarto árbitro já fez o sinal autorizando. Agora vai outro representante da CBF. E agora ele conversa com o médico ali, mas por enquanto nada da ambulância. Eu vou chamar o Naldo Araújo para descer e dirigir a ambulância, então, porque você tá tendo um problema ali. O que impede uma ambulância de entrar no campo? Que coisa estranha. Os jogadores, a gente vê aqui a distância, né? O Lupe tá do outro lado também. O Carlão tá no mesmo Mas parece eles estão se recuperando, né? Parece que deu uma melhorada. É o que a gente espera, aliás, né? Mas parece que deu uma acalmada ali. Mas os primeiros momentos foram tensos, realmente, até porque o Jefferson já tinha feito sinal para ambulância, os responsáveis do jogo também, mas parece que deu uma acalmada. 44 passados este primeiro tempo, nós teremos, claro, os acréscimos, né? O jogo já está parado há cerca de 2 ou 3 minutos aqui no Novelli Júnior. Guarizo. Oi. E um detalhe aqui, que o Pegorari saiu lá do gol onde ele está trabalhando e veio no banco de reservas conversar com o preparador de goleiros e também com o Humberto Louser. Ou seja, até para passar alguma instrução para o sistema defensivo do Bugre enquanto o jogo está parado. É isso aí, jogo parado, o Guarani vai vencendo por 1-0, um belo gol do Bruno José. Primeiro tempo de poucas alternativas, mas o gol saiu. Carlão de Freitas pensando aqui, né? Claro que daqui a pouco você vai resenhar e muito com Eliel Almeida no intervalo. Mas manter o mesmo time do jogo contra o Ceará também pode ser mantido na volta do intervalo. O Guarani está encaixado. Sem dúvida, foi uma exibição segura, Guarizo. Se não foi a exibição sonhos, se não foi um primeiro tempo dos sonhos, mas pelo lado do Guarani foi uma exibição segura. Defensivamente correu pouquíssimos riscos, tanto é que o Pegorari fez uma defesa no cruzamento ali do lado esquerdo, mas também não foi uma chance clara de gol. E ofensivamente, quando o Guarani teve mais consistência na partida, mais posse de bola naquele período, conseguiu marcar o gol. Teve aquela chance com o Bruninho, que ele não finalizou, e na sequência o Bruno José fez o gol. Então, primeiro tempo muito seguro, defensivamente correu poucos riscos e foi eficaz na hora do ataque. Mais 5. Vamos a 50, portanto, deste primeiro tempo. Vai recomeçar o jogo aos 45 e 40 aqui no Novelli Júnior. Vai para a posse de bola o Guarani. Vai mexer. Vai mexer. É o Wenderson, O Wenderson, camisa número 23. Acredito que é o Diogo Matheus que saiu na dividida, tá caído lá fora do campo. Não vai ter condições de jogar o Diogo Matheus, portanto, o Wenderson improvisado deve entrar na direita. E o narrador não tinha visto, perguntou de manter o time, Carlão. Agora não tem jeito, né? Mas aí não teve. Aí é por uma força maior, né? O Diogo Matheus caiu feio, aliás, no lance, né? Mas vai se recuperar e o Wenderson vai atuar improvisado ali. Já atuou pelo lado direito, mas não é a posição de origem dele, mas é uma improvisação. Vem Bruninho pela meia esquerda, volta o jogo para o Matheus Barbosa, tenta o lançamento, Bruno Mendes volta até a intermediária, inverte o jogo lá do lado direito para a chegada do Alan Santos. Rola para o Bruno José, que está fazendo a de lateral direito, mas a bola vai para fora. O arremesso favorece a equipe do Bugre, ou melhor, do Ituano, e a troca no Bugre, Lupe. Sai 13, Diogo Matheus machucado. Num choque ali de cabeça com o jogador do Ituano, levou a pior o Diogo Matheus. Entrou o Wenderson, camisa 23, o Wenderson tá no jogo. E o Ituano tenta empatar nesses acréscimos do primeiro tempo. Carrega a bola pela direita, o Pacheco toca pro Davi, recebe de volta de novo pro José Aldo. Agora recomeça um pouquinho mais atrás pro Vinícius Balheiro, vem buscar o jogo de novo, o lateral Pacheco. Ele gosta de manobrar pra dentro, ele não vai pra linha de fundo não. Recomeça o jogo do lado esquerdo, o Ituano com Mário Sérgio. Lançamento pro Wesley Pomba, foi pra cima da marcação. Bruno José tá na ajuda do Wenderson, a bola viva na entrada da área. Corta do jeito que dá, para onde o nariz aponta, o Alan Santos coloca a bola para fora. Lateral favorece o Ituano à esquerda do campo de ataque. Domínio do Mário Sérgio, faz o lançamento na entrada da área para o Davi. Voltou no Pomba, cruzamento, buscou o Felipe. Mike de cabeça. Como defende bem esse lateral do Bugre. Domínio errado do Pacheco. Tem contra-ataque. Acelera João Vitor. Vai pra cima da marcação. Ganhou de 1, ganhou de 2. Tentou rolar pro Bruno Mendes. Faz o corte em cima. O Mário Sérgio.
Se essa bola passa, Bruno Mendes estaria na cara do Jefferson Paulino. O Guarani volta, fica com a bola, recomeça lá atrás. Olha, ainda bem que tem um número de chuteira grande esse zagueiro do Ituano. Por pouco não faz o segundo Guarani, hein, Lupe? E o Bruno Mendes, ele faz o sinal assim, um pouquinho pro João Vitor, ou seja, um toque a menos na bola e um passe pro camisa 9, ele ficaria em condições de chutar pro gol. Só que o João Vitor tentou carregar demais a bola, foi desarmado. Quase o Bugre marca o segundo porque tá vencendo aqui em Itu, 1-0. E tenta sair jogando com o Matheus Barbosa do lado direito, buscou o Bruno José, o autor do gol. A bola não chegou nele, vai para lateral. É no campo de ataque, mas ali na intermediária pelo lado esquerdo vai Mário Sérgio para cobrança. 48:30, primeiro tempo, o Guarani vence por 1-0 aqui em Itu. Obrigado a você que escolhe a CBN para acompanhar o futebol de Campinas. Vem trabalhando bola, o João Vitor tentou o passe ali de calcanhar, a bola sobrou no Bruninho. Lançamento do Bueno, forte demais. João Vitor desistiu no meio do caminho, fica fácil para o goleiro Jefferson Paulino, que sai jogando curtinho com o Claudinho. Tem 1 minuto ainda para tentar o empate nesse primeiro tempo, a equipe do Ituano. Rola a bola curtinha, o Pacheco busca o José Aldo, marcado pelo Matheus Bueno, conseguiu fazer a tabela com o Felipe, levou para a linha de fundo, calibrou, cruzou, Lucão chega para fazer o corte, rasga o zagueiro do Bugre, coloca para fora, lateral favorecendo o Ituano à direita do campo de ataque. Quem vai para a cobrança é o Pacheco. Espera alguém se movimentar, faz o passe curtinho para o José Aldo, que tenta limpar o lance, cruza rasteiro, tentou o domínio, Davi chega cortando do jeito que dá o Bruninho, a bola vai sobrar para o Ituano. É pressão nos finais, nos segundos finais do primeiro tempo. José Aldo pro Claudinho, todo mundo no campo de ataque. Claudinho domina, toca na direita pro Pacheco, buscou a entrada da área com o Balieiro, invadiu, rolou, a bola passou por todo mundo, sobrou no Pomba dentro da área, cortou o zagueiro, bateu para fora! Primeiro uma furada do Matheus Cadorini, depois descalibrou a finalização e jogou longe do gol Wesley Pomba, Antônio Lupe. Pra sorte do Guarani, o Pomba tava com a cabeça baixa, porque o Davi Araújo tava na marca do pênalti, prontinho pra receber o passe. O Pomba chutou por cima da meta do Pegoraro e mandou lá na torcida do Bugre. Tira de meta não, porque o jogo acabou, Guarizão. Termina o primeiro tempo aqui no Velho Júnior. Ituano. 1-0 para o Ituano. 1 para o Guarani. Vem aí Eliel Almeida, vem aí a central da bola. Vamos com tudo e passando o comando para Eliel Almeida. Apresentação. São 5h50. Boa noite para você, boa tarde para você que está com a gente no Futebol Globo CBN, 5h50. Pois é, que coisa, hein, gente? Estávamos com muita pressão do time do Ituano, mas o juiz já terminou o jogo, 1-0 pro Bugre. O Bugre vai vencendo o jogo, que isso, hein? 1-0 com o Bruno José, e vou dizer mais, se o Bruninho, meu caro Carlão de Freitas, tivesse vontade de chutar a gol, com certeza o Guarani poderia estar vencendo por mais, porque foi a primeira finalização do Jefferson Paulino e entrou, hein? É verdade, Eliel, o Bruninho é um bom jogador, com muito recurso técnico, mas o que atrapalha um pouquinho o Bruninho é a tomada de decisão. Ele demora um pouquinho, quer dar um drible a mais, até pelo talento que tem, e às vezes acaba desperdiçando oportunidades. Por sorte, não fez tanta falta, né? Aquela não finalização, porque na sequência o Bruno José fez o gol que, por enquanto, dá a vitória ao Guarani. Elton Grimaldi tem pênalti pro Santos, Vinícius Moura tá narrando, vamos ouvir aí, Elton. Grandes da Europa querem o Bento, goleiro de seleção brasileira, goleiro do Furacão. Marcos Leonardo posicionado na meia lua, 49 minutos e 50. O árbitro da partida pede para os jogadores ficarem atentos às marcas aqui no campo, de meia lua e da linha da grande área. Paulo Tuca tenso, todo mundo tenso, torcedor do Santos tensos também. É a chance do empate do Peixe. Vem Marcos Leonardo para a batida com a perna direita, tenso também o torcedor do Atlético Paranaense. Aí vem Marcos Leonardo, 50 minutos de jogo para empatar o Peixe, reta final do jogo. Marcos Leonardo se aproxima da bola, bate! Marcos Leonardo pro Santos!
Pois é, tá aí o gol do Marcos Leonardo, empate do Santos diante da equipe do Atlético Paranaense, vai segurando um pouquinho o Paulo Turra. Não sei se o empate vai ser suficiente para segurar o comandante alvinegro à frente do Santos. Será, hein? Bom, são 5h52. A gente faz um rápido intervalo, uma pausa rápida aqui no Futebol Globo CBN e voltamos já porque tem muita informação para você no Central da Bola do Intervalo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Guarani Ituano. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroy fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroy, a primeira em inovação. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Pensa em nortel.com.br/express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/express. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Central da Bola. Ituano. Guarani. Apresentação Eliel Almeida. Opa, é comigo, hein? São 5h55, estamos de volta aqui na Boate Novelli Júnior. O DJ do intervalo ativou o modo DJ aqui. Tá pensando o quê, hein? É o único estádio do Brasil que tem propaganda de igreja ao fundo. É o Novelli Júnior, que coisa, hein? Bom, são 5h55, lembrando que você pode participar do Futebol Globo CBN. Faça isso através do nosso WhatsApp, que é o 991869070. Bom, CRB e Botafogo estão jogando também, estão empatando, o jogo está no intervalo por lá. Detalhe do Guarani para ele terminar dentro do G4 ao fim desta rodada. O Mirassol poderia alcançar o Bugre, mas acabou perdendo, empatando na verdade o seu jogo, então o Mirassol não joga mais. O único que pode tirar o Guarani de dentro do G4 é o Juventude, porque o Juventude tem a mesma pontuação se caso vencer que o Guarani, 39 pontos, porém ele tem uma vitória a mais, ele terá uma vitória a mais e com isso tira o Guarani dentro da zona de classificação, à Série A do Campeonato Brasileiro. O Bugrão vai vencendo, está com 39 pontos, a Série A do Campeonato Brasileiro hoje é palpável porque o time está entrando dentro da zona de classificação, mas os líderes, primeiro Vitória com 41, segundo Sport com 41. Depois tem o Grêmio Novo Horizontino com 39 e o Bugre hoje fechando o G4 momentaneamente com 39. Lembrando que temos um jogão logo mais. Sport Novo Horizontino podendo valer a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Vitória ainda joga, pega o Londrina amanhã. Amanhã não, pega o Londrina só na segunda-feira, às 8 horas da noite. Alô, Carlão de Freitas, o destaque desse primeiro tempo que você viu de interessante aí de Bugre 1 e Ituano 0, Carlão. Ele é um jogo marcado pelo equilíbrio até os 30, 35 minutos, mas a partir do momento em que o Guarani conseguiu criar oportunidades, principalmente pelos lados, com o João Vitor, ora com o Bruno José e com o Bruninho por dentro, o Guarani foi mais perigoso e foi eficaz, foi efetivo. Quando teve a oportunidade mais clara, conseguiu marcar o gol com o Bruno José. E defensivamente correu pouquíssimos riscos, o Guarani muito bem postado, muito bem ajustado. Lá
Lado esquerdo um pouquinho vulnerável, mas já foi corrigido, né? O Pacheco criou algumas jogadas por aquele setor, mas depois o Guarani conseguiu corrigir. Então, primeiro tempo, justa a vitória do Guarani pelo aquilo que apresentou. Tranquilidade defensiva, consistência defensiva e uma efetividade no ataque, principalmente com os velocistas João Vitor e Bruno José pelo lado direito. São 5h58. Daqui a pouquinho você tem todas as emoções do segundo tempo aqui no Futebol Globo CBN. Você está na CBN Campinas, você está no YouTube da CBN Campinas. Bom, nós vamos fazer mais uma pausa, Elton Grimaldi, intervalo rápido e a gente volta já falando de Campeonato Brasileiro. O timão tá definido, hein? Corinthians escalado para encarar daqui a pouco às 18h30 o Internacional. A gente volta já. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Pensa em nortel.com.br/express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/express. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Central da Bola. Apresentação Eliel Almeida. Opa, sou eu, 6 horas em ponto, hein? Estamos no crepúsculo do dia. Pois é, aquele momento que você não sabe nem se é noite, nem se é dia. E a gente não sabe, Carlão de Freitas, nem se vai dar ou se não vai dar, mas que o Bugre tá quase lá, tá, hein? Ah, com certeza. Fez um primeiro tempo bom, né, Eliel? Um primeiro tempo muito seguro defensivamente, conseguiu neutralizar as principais jogadas do Ituano pelos lados. Quando saiu na reta final da primeira etapa, conseguiu se dar bem, teve uma chance com o Bruninho, né? Não concretizou, mas teve a possibilidade. E depois o Bruno José. O Bruninho é aquele puxão de orelha, qualificado tecnicamente, essencial no esquema do Guarani, mas a tomada de decisão dele é demorada. Às vezes, até pelo excesso de qualidade, ele quer dar um drible a mais, enfeitar um pouco mais o pavão e acaba atrapalhando a jogada. Diferente do Bruno José, que se não tem a mesma qualidade técnica do Bruninho, tem a efetividade, a conclusão foi perfeita, marcando um golaço para o Bugre. Bom, são 6 horas e 2 minutos. Antônio Lupe, se Humberto Louser quiser fazer alguma alteração nesse Bugre aí, quem ele tem à disposição para o segundo tempo, hein, Lupe? Conta pra gente. Ele tem à disposição Douglas Borges, goleiro, Pablo Tomás, cara nova, atacante, veio do Operário do Mato Grosso, Robinho, Ivan Alvarinho, Lucas Silva, Lucas Araújo, o Bernardo, o Isaac, o Valber, o Kaique e também o Regis. Só lembrando que por conta de um choque com o jogador do Ituano, o Diogo Matheus foi substituído, o Enderson entrou no finalzinho do primeiro tempo. Você mexeria alguma coisa além do que já foi mexido, Carlão? Não, Eliel, o Guarani fez um bom primeiro tempo, segurança, eu acho que é a palavra que define o Guarani na primeira etapa, e se mantiver o ritmo, volta para Campinas entre os 4 primeiros colocados. E o Ituano, hein, Lupe? Quem tem aí no Ituano pro banco de reservas? O Ituano tem o David, o Aloysio. David. Isso, ex-Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo Como de Ribeirão. É que é? Repete. David, não é David. não é David, é David. David. Como se fosse David, só que com T no fim. David. Então, David com T no fim. Aloysio, Rafael Pereira, Frazan, Cauã, Hélio Borges, Lucas Siqueira, Quirino, Viniegra, Ian Rolim, Gabriel, Estevanato. Bom, no Ituano é melhor não mexer não, deixa assim, né, Carlão? Já que o Bugre venceu o primeiro tempo. De preferência, né, Eliel? Agora,
pensando com a cabeça do Marcinho, ele vai ter que mudar a postura dessa equipe, porque o Ituano não fez uma boa primeira etapa, não conseguiu exigir do sistema defensivo do Guarani. Mas pelo jeito o Humberto Loser vai ter que fazer mais uma mudança. Tem homem pronto para entrar no Bugre, camisa 36, para te ajudar, Lu, porque você tá lá do outro lado, não tá vendo o número do cara aí. É o Kaique. Camisa número 36 é o Kaique. Também uma cara nova do Guarani, ele veio do Maringá, base toda feita no São Paulo, passou também pelo Criciúma. Ele é lateral esquerdo, então acredito que quem não volta é o Mike. O Mike não tá entre... o Mike já saiu. O Mike fica no vestiário e vem Kaique na lateral esquerda. Opção ou falta de condição, Carlão? Acredito que tenha sido falta de condição. O Kaique já estava ali puxando shorts e tal. Deve ter sentido alguma coisa, porque fez um bom primeiro tempo e é hoje uma peça importante do técnico Humberto Lousa. Bom, daqui a pouco vem aí o segundo tempo. Primeiro tempo aconteceu uma coisa muito esquisita aqui no Novelli Júnior, hein? 2 pipas caíram no gramado. 2. É mole? E o Jefferson Paulino mostrou como era bom de empinar pipa. Ele que nunca deixou a pipa cair, sempre no ritmo do vovô. A pipa do vovô nunca caiu? Marco Guarizo, você era bom de empinar pipa, Guarizo? Não, só de cantar a música do Silvio Santos. Meu Deus do céu, hein? Eu levanto a bola dele, hein, Carlão? Eu tento, hein? Ele quer. Ele quer. Vai, Guarizo, se consagra. A pipa do vovô não sobe mais. Meu Deus. Alô, Fábio Scheibe, o rei de Itu. Estamos chegando, hein, Scheibe? Prepara tudo aí. Grande Fábio Scheibe na sintonia da CBN. Quem tá ouvindo a gente também é o Regis Melo, lá em Varginha. Torcedor do Bugre, acompanhando a CBN Campinas, sintonizado aqui nos 99,1. E você, tá ouvindo também? Quer ter o seu abraço aqui no Futebol Globo CBN? Manda mensagem pra gente então. Faça isso através do nosso WhatsApp, que é o 991 869070, 991869070, no momento em que a alteração do Bugre é confirmada, foi embora realmente o Mike, lateral esquerdo. E teremos 2 mudanças na equipe do Ituano, hein? 2 alterações para este segundo tempo. Anota aí, Lupe, o 11 no 17 ou 17 no 11, a primeira alteração, certo. E depois vai entrar o camisa 19. Aí ele tá lá, o árbitro tá anotando. Vai falando a primeira, Lupe. Quem que é mesmo? Eu já o nem 17 no 11. 17 no 11. Então saiu o Felipe Fonseca, entrou o Hélio Borges com a 17. E saiu o 9. O 9 é o Matheus Cardorini. Entrou o Quirino com a 19, também atacante. Nossa, excelente alteração do Matheus Cardorini, porque o Guarizo já não aguentava mais falar esse nome, em alguns momentos conhecido como Gabriel também. Bom, vai começar o segundo tempo. Vem aí Marco Guarizo, o árbitro Rafael Klein. Alô, Carlão, não é o Clowns, é o Rafael Klein. Tá prontinho para apitar o segundo tempo. Vem aí o trilar do apito do árbitro. Alô, Marco Guarizo. Segundo tempo, rapidinho, sem acréscimo, seu juiz. Vai lá, Guarizo. Valeu. Marco Guarizo. Guarani, Ituano. Vamos com tudo. Eliel Almeida, a corneta oficial da equipe da CBN Campinas. Tudo pronto para começar o segundo tempo. O Ituano vai dar a saída, atacando a esquerda do seu rádio nesse segundo tempo. Guarani atacando a direita do seu rádio. É o José Aldo que está na bola. Vamos começar o segundo tempo. O Guarani tentando manter essa vitória, por enquanto, de 1-0. Vai apitar, apita! O árbitro começa a segunda etapa no Novelli Júnior. Ituano, Guarani. Ficou caído o Lucão, a arbitragem não deu nada, tirou do jeito que dava lá do campo de defesa o João Vitor. Ela voltou lá no círculo central para o começo de jogo do Marcel. Deixa com o Claudinho, abre na direita para o Pacheco. O Guarani tentando ficar com todo mundo agora no campo de defesa. O homem mais adiantado é o Bruno Mendes dentro do círculo. Fica com ela o Mário Sérgio, faz o passe curtinho para o José Aldo, recebe de volta. Mário Sérgio domina, tá pedindo aqui pela esquerda o Davi. Recebeu o Davi, rolou a bola. Ela bateu por último no Matheus Barbosa, arremesso lateral favorecendo a equipe do Ituano. Já cobrado, com pressa, pelo Mário Sérgio, chega o Wenderson, dá um balão na bola para tirar todo o perigo lá do campo de defesa do Bugre. Ela vai sobrar para o Marcel,
pressionado pelo Bruno Mendes. Recomeça no campo defensivo a equipe do Guarani, do Ituano. Fica com a bola ali no lado esquerdo, Marcel. Toca curtinho para o Mário Sérgio. Recebe Mário Sérgio, carrega, vai levando. O Bruno José não dá pressão, ele lança na frente, busca o Quirino. Chega cortando o Kaique, acabou escorregando. O Matheus Bueno divide com o Balieiro. Bola viva dentro da área, corta do jeito que dá o Lucão. Coloca ela para fora, o lateral favorece o Ituano na meia esquerda. É na intermediária, já chegando perto da área. Cobrada pelo Mário Sérgio na tabela curtinha com o Davi Araújo. Faz o lançamento para a entrada da área. Alan Santos espirra o taco, a bola quase vem na cabine aqui da CBN. Lateral favorece a equipe do Ituano, mais uma vez à esquerda do campo de ataque. Quem vai para a cobrança é o Mário Sérgio. Joga lá dentro, tenta o Quirino, briga com ele o Alan Santos. A bola bate por último no peito do jogador da equipe do Ituano. Ela vai para fora, apenas tiro de meta para a equipe do Guarani. Antônio Lupi, esse Quirino é o doutor Quirino, é o coronel Quirino ou nenhum dos dois? Ele é o Quirino do Ituano. Inclusive é um dos artilheiros da equipe na temporada, fez um bom campeonato paulista, só que na Série B acabou perdendo espaço. Quirino, camisa 9, está no jogo. Além do Quirino, não sei se você anotou aí, Guarizo, o Hélio Borges entrou na vaga do Felipe Fonseca e no Bugre o Kaique está em campo na vaga do Mike. E que belo entardecer na cidade de Itu. É, a noite de Itu é muito bonita também, grande cidade. Vem trabalhando bola o time do Ituano. Quem fica com ela dentro do círculo central é o Claudinho. Abre o jogo na direita para a chegada do Hélio. Primeira participação do Hélio Borges. Pedala para cima da marcação. Volta, recomeça o jogo um pouquinho, mas já no campo de ataque com o Pacheco. Chega cortando o Matheus Barbosa. Parcialmente ela sobrou. Lançamento do Davi Lucão de cabeça. Se essa bola passa, o Vinícius Balieiro estaria prontinho para finalização. O Guarani consegue tirar. Vem o Kaique, dá um balão para frente. Guarani fechado nesse início de segundo tempo. Falta para cima do Bruno Mendes. Começou aonde ele é, Almeida? Começou em Recife, viu, Guarizo? Duelo que pode resultar pelo menos numa liderança temporária. Sport e Novo Horizontino, dois grandes times em campo. E vem trabalhando bola o Ituano pela ponta esquerda, chegou no Wesley Pomba, levou para a linha de fundo, cruzamento para trás, Alan Santos faz o corte de peito. Lembrando que não tem VAR, então não adianta erguer a mão não, mas pegou nitidamente no peito do jogador do Bugre que tenta armar o contra-ataque. Bruno Mendes para Bruninho, tentou a jogada, Hélio Borges chega em cima dele. Acabou de entrar nesse início do segundo tempo, já agraciado pelo árbitro Antônio Lupi. Camisa número 17, o Hélio Borges parou o Bruninho na falta. O árbitro em cima do lance. Esse árbitro, você assistiu a Barbie, ou Guarizo? Ainda não? Ainda não. Ele me lembra muito o Ken do filme da Barbie, só que moreno, não loiro. O árbitro, perto do lance, acabou aplicando o cartão amarelo para o camisa número 17, o Hélio Borges. É falta para o Guarani, já cobrada. Já cobrada, a piada já foi feita. Vem o Guarani pela ponta direita, cruzamento do Bruno José, passa por todo mundo, vai sobrar na esquerda para o João Vitor. Domina, encara a marcação, cruza de novo na área, Bruno Mendes disputou com o Claudinho, a bola voltou pro Bruninho, bateu para fora! No rebote da zaga, o Bruninho tentou dar uma chicotada ali, ela passou à esquerda do gol defendido pelo Jefferson, outra boa chance criada pelo Bugre, Lupi. Que bela finalização do Bruninho, ele chutou a bola e ela queimou na grama e tirou tinta do poste esquerdo do goleiro Jefferson Paulino, que só ficou olhando. Quase o Bugre marca o segundo aqui no estádio Novelli Júnior. Tenta dar o troco, Ituano na direita com o Hélio, rolou a bola pro Pacheco, calibrou o cruzamento, Lucão tira mais uma, bem demais no jogo até agora o zagueiro do Bugre, fica com ela o Kaique, despacha pra frente, bate de cabeça o Pacheco ainda no campo de ataque do time do Ituano, pela direita vai trabalhando bola, o Balieiro toca curtinho na esquerda para o Mário Sérgio, que abre o jogo na canhota perto da ponta para o cruzamento do Pomba, encontrou o companheiro na entrada da área, Hélio tentou o cruzamento, saiu com bola e tudo, pressionado ali pelo Kaique, último toque do jogador do Ituano, apenas tiro de meta favorecendo a equipe do Bugre. Pois não, ele é o Almeida. Timão escalado para o jogo de já. Guarizo, Inter e Corinthians jogam às 6h30. O Corinthians vem com Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos. Maicon, Renato Augusto e Juan, Guilherme Biro, Adson e Yuri Alberto. Corinthians! O toque do futebol. O CBN marcou, você confere agora tempo e placar de jogo. Jogados quase 6 minutos. Segundo tempo, é Série B aqui em Itu. Ituano! 0 para o Galo. 1 para o Bugre. Bruno José, ele é o Almeida.
Central da Bola. Às 9 da noite, também aqui na CBN tem Palmeiras e Fluminense. Hugo Lago dá o recado. Tenta sair o Matheus Barbosa, perde a bola para o José Aldo, buscou o passe para o Pomba na esquerda, estava bem na marcação para fazer o corte. O Wenderson para o time do Guarani, mas ela vai sobrar na direita para o Hélio Borges, já trabalha com espaço, vai recuando o Kaique na intermediária pela direita, vai se aproximando da área, rolou curtinho. Hélio fez a jogada ali para o Balieiro, buscou a linha de fundo, tentou o cruzamento, bem na marcação. O Kaique consegue fazer o corte, a bola sai em lateral, favorecendo o Ituano. Já cobrado com velocidade, Hélio na entrada da área, bateu em cima do Lucão, ela voltou pro Balieiro, rolou na esquerda pro Mário Sérgio, arriscou de fora. Defesa tranquila do goleiro Pegorari em 2 tempos. Tava bem colocado o goleiro do Bugre, Lupi. E foi aquele chute que o jogador acaba pegando com o peito do pé, ela vai ganhando altura e tinha direção ao gol, só que o Pegorari atento fez a defesa. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. A tentativa de passe do Matheus Barbosa, a gente observa o técnico Humberto Louser, né? Aqui o banco de reservas fica bem perto das cabines de rádio. Pôs a mão na cabeça o técnico do Guarani porque o passe saiu ruim na direita para o Bruno José, Lupe. E saiu bem ruim, tanto é que o Humberto Louser, e ele vai jogando junto, né? Ele vai correndo para um lado, corre para o outro, orienta. É o jeito Humberto Louser de ser. Tiro de meta já cobrado pelo Jefferson Paulino. E quando jogava, era um jogador bastante intenso também. Vem Matheus Bueno, pela meia direita, domina, faz o passe pro Bruninho, tá de costas pra marcação, teve que limpar o lance, mas não sai do pé dele o José Aldo, por isso ele tem que jogar do lado esquerdo com o Kaique, voltando o jogo lá no campo de defesa com o Lucão, que vai pro Pegorari, e o Guarani vai girando bola no campo defensivo, sem pressa, porque vence o jogo por 1-0 aqui em Itu. Trabalha a bola no lançamento, o Alan Santos buscou o João Vitor, bola forte demais, encaixa, fica com ela o goleiro Jefferson Paulino, jogando curtinho ali na defesa do Ituano, toca a bola o time da casa, recebe pela esquerda ainda no campo de defesa o Mário Sérgio, ele volta, fica tranquilo com o zagueiro Marcel. Primeiros minutos do segundo tempo, quase 9 minutos já, 8 minutos e meio. Suas impressões nesse início de segundo tempo, Carlão de Freitas? Um jogo mais aberto, Guarizo. Naturalmente, né, a condição física do atleta ela vai caindo, então os espaços vão aparecendo. O Ituano vem um pouco mais afoito, né? Vem com um pouco mais de um time mais fogoso nesta parte final, e o Guarani na dele, né? Ali jogando com as linhas baixas, tentando encontrar o espaço para o contragolpe. Ora o Bruno José recompõe, fazendo o quinto homem aqui. Mas é um Ituano que busca mais. O Guarani vai ter que ter muita concentração defensiva. E o Ituano fica com a posse de bola, vai tentando ganhar terreno, vai tentando ganhar espaço. Na linha que divide o campo pela esquerda, domina o Marcel, passa do Bruno Mendes, trabalha de perna canhota, curtinho pro Mário Sérgio, encara a marcação de 2 do Guarani, volta pro José Aldo, vai inverter o jogo, inverteu na direita pro Hélio, tentou bater de cabeça, chega a marcação do Kaique, Hélio Borges domina, fica com ela, ginga, volta o jogo na intermediária, recomeça com José Aldo, José Aldo abre o jogo na esquerda pro Marcel, vem carregando o zagueiro, Mário Sérgio deu seta ali para ele, preferiu levar, lançamento na ponta esquerda pro Pomba, se enrolou com a bola, esqueceu dela, foi pela linha de fundo, apenas tiro de meta para o Guarani. Qualquer trocadilho com o Pomba é seu, Antônio Lupe. Ah, mas eu já usei bastante, né? Eu vou deixar quieto, eu vou deixar essa pra você, tiro de meta. Aliás, eu tô aqui na resenha com meu amigo Gandula do Ituano. Como é que é o seu TikTok? Romarinho VIP 10. Romarinho VIP 10. Aí sim, hein? Sucesso total. Obrigado. Grande Romarinho. Tranquilo? Que isso? É internacional. Sucesso do TikTok pro mundo. E vem o Guarani pela ponta direita ali perto do Gandula na chegada do Bruno José. Carrinho perfeito do Marcel para fazer o corte. A bola sai em lateral favorecendo o Bugre à direita do campo de ataque. Nenhuma pressa do Henderson que vai trotando. Dava pro Romarinho passar o Instagram dele, o Twitter, a Threads, que é a nova rede social. Até agora, enquanto a gente está falando aqui, o Henderson não bateu o lateral. Agora sim, ele joga com o Bruno José, tenta a tabela, vem o Wesley Pomba para fazer o corte, ajudando a defesa do time do Ituano. Ele dá um balão para frente, ela vai sobrar para o Lucão. Pressionado pelo Quirino, volta ao jogo, recomeçando com o Pegorari. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo.
Vamos atingir a marca de 11 minutos. Segundo tempo, é Série B aqui no Novelli Júnior. Ituano. 0 para o Galo. Guarani. Com a torcida cantando 1 para o Bugre, gol do Bruno José. Ele é o Almeida. Pela Série B em andamento, segundo tempo, CRB e Botafogo, 0-0. Esporte Novo Horizontino, partida começou há pouco, também 0-0. Amanhã, aqui no Futebol Globo CBN, direto do Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Chapecoense. Carlos Cabela dá o recado. Futebol Globo CBN. E o Ituano tenta sair jogando. Meia pressão do Bruno Mendes para cima da marcação ali do Marcel. Ele toca por isso de zagueiro para zagueiro, do Claudinho para o Marcel, do Marcel para o Claudinho. Agora vem o Marcel carregando bola mais uma vez. Faz o lançamento na meia direita para o Hélio Borges. Quem estava na bola era o Balieiro. Agora sim rolou para o Hélio, fez o cruzamento na entrada da área, passou por todo mundo. Palma bateu! Gol! Ituano! O Wesley Pomba, camisa número 7. Bela finalização de primeira. Depois do cruzamento da direita, a zaga do Guarani ficou olhando a bola passar. Pegou com muita felicidade na bola o Pomba para colocar um pombo sem asa dentro da rede. O Ituano empata aqui no Novelli Júnior. O placar agora marca 1 para o Ituano, 1 também para o Guarani. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. E que bela jogada que foi feita pelo lado direito do ataque do Ituano. Camisa número 17. O Hélio Borges fez um cruzamento, a bola passou por todo mundo, foi lá para a esquerda. E de primeira, o Pomba mandou no contrapé do Pegorari, marcando um bonito gol aqui no estádio Novelli Júnior. Wesley Pomba marca o segundo gol dele na Série B, o primeiro do Galo no jogo, tá no placar do Novelli Júnior. Ituano 1, Guarani também 1. Carlão de Freitas, você pedia atenção para a defesa do Guarani. Quando chegou o Ituano com mais força, guardou. O Ituano voltou melhor para a etapa complementar. O Guarani com 2 problemas nas alas, né? O Anderson e o Kaique, que ainda não se encontrou. E o Ituano com a bola pressionando demais. E o gol saiu numa desatenção do Anderson, né? Nas costas, o Pomba foi lá e fez um belo gol. O Guarani precisa adiantar um pouco mais a marcação, ficar com a bola, tentar colocar a defesa do Ituano em situação desconfortável. A gente já percebe aqui alguma movimentação no banco de reservas, mas recuou demais. O segundo tempo até aqui, ele pertence ao Ituano. E o Guarani tenta chegar dando troco pela ponta esquerda. João Vitor corre, se esforça, fica com a bola, consegue o domínio, vai para cima da marcação do Pacheco, tenta invadir a área pela linha de fundo, rolou pro Bruninho, buscou o drible. Quando tentou o drible, José Aldo no carrinho conseguiu tirar, recupera Matheus Bueno, Claudinho chuta tudo que tem pela frente para tirar a bola de dentro da área do Ituano. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Guarani com a posse de bola no campo de defesa, sai jogando o Alan Santos, faz o passe pro Bueno, pro Barbosa, pro Alan Santos, de pé em pé, só que ainda aqui atrás, né? Guarani sem muita opção ofensiva nesse momento. Barbosa faz o lançamento, busca o João Vitor na entrada da área, ganhou, dominou, tocou por baixo do goleiro, pega Jefferson! Recuperação espetacular do goleiro do Ituano, depois de um lançamento açucarado do Matheus Barbosa. Saiu bem o goleiro para evitar o gol do João Vitor, que colocaria o Guarani na frente novamente, Antônio Lupi. Era o Bruninho, dessa vez, corretamente, ele acabou dominando, tentou tirar do Paulino, Paulino entrou na frente dele, no rebote foi mais esperto o goleiro do Ituano e fez a defesa. Quase o Bugre marca o segundo a quinto. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Passados 15 minutos, segundo tempo, é Série B aqui no Novelli Júnior. Ituano. 1 para o Ituano, Wesley Pomba. 1 também para o Guarani, gol de Bruno José. Ele é o Almeida. Central da bola. Daqui a pouco tem Corinthians e Internacional. Segundo tempo deste jogo, você confere aqui no Futebol Globo CBN com Oscar Ulisses. Futebol Globo CBN. Segue na pressão o Ituano, chute de fora do Marcel.
Boa defesa do Pegorari, foi ao solo para fazer a defesa, um pouquinho pretensioso o zagueiro chutando no meio da rua, rasteiro, hein, Lupe? É para testar o Pegorari, né? Tava de muito longe o camisa número 4, o Marcial, mesmo assim mandou pro gol, ela foi rasteira nos braços do goleiro do Guarani. E o Ituano recupera a posse de bola, segundo tempo todo da equipe de Itu, que já chegou ao empate. Fica com ela na linha que divide o campo pela esquerda, o Mário Sérgio rola com o zagueiro Claudinho. Guarani não dá combate, o Claudinho vai carregando bola, já chega na meia direita, já avança para o campo de ataque, rola um pouco mais aberto para o Pacheco. Domina o Pacheco, faz a inversão de jogo para o Pomba, o autor do gol, matou a bola no peito, marcado pelo Bruno José, fez a inversão, tentativa ali na entrada da área com José Aldo, corta mais uma o Lucão. Bruninho briga, tudo normal, segundo a arbitragem, não, falta em cima do Bruninho. Fica sentindo camisa número 27 do Guarani e o árbitro coloca a mão no bolso, Antônio Lupe. E aplica o cartão amarelo pro jogador da equipe do Ituano. Foi um toque no braço ali, aparentemente, pelo que marcou o árbitro do jogo. E o cartão foi pro jogador do Ituano, ele tá de frente para mim. Balieiro. Muito obrigado, Guarizo. Balieiro recebe cartão amarelo, camisa 8 do Ituano. Ele tava de frente para você e de lado pra gente. A gente tava esperando ele se virar para saber o número do jogador. E tem troca. Tá indo embora camisa 10. O Davi Araújo, 10 tá indo embora e tá entrando Ian Rolim. Muito obrigado. Ian Rolim, camisa número 21. O árbitro não virou a placa. Ian Rolim, camisa número 21, tá no jogo na vaga do Davi Araújo, camisa 10. Carlão de Freitas, uma alteração do técnico Marcinho Freitas, né, que não é seu parente, tinha aquele grande jogador de São Caetano, Corinthians, Palmeiras, Ponte Preta. E o Ian Rolim é um jogador mais descansado para tentar abrir essa defesa do Guarani. E o Ituano está conseguindo, Guarizo. O Guarani vive talvez o pior momento dentro da partida, com inversões de bola. O Ituano jogando pelos dois lados, explorando as deficiências nas laterais, com o Enderson e com o menino Kaique. O Guarani precisa adiantar as linhas. Humberto já pensar em trocas, talvez a condição física esteja tendo a influência, mas um Guarani muito mal nesta etapa final. E o Ituano tenta chegar de novo com a jogada do Hélio, buscou o primeiro passe pro Ian, a bola sobrou na ponta direita, o Ian tá sentindo, fica com ela o Pacheco, toca curtinho pro Balieiro, domina, vai pra cima da marcação, agora sim o Balieiro recebe, tá pedindo ali do lado pro Pacheco, sim. Bruninho pediu pra sair. Bruninho pediu para sair, já tem alteração, portanto, do técnico Humberto Louser no Guarani. Vai tocando pela direita, Hélio vai para cima da marcação do Kaique, a bola bate no lateral do Guarani, ela vai para fora, lateral favorecendo o time do Ituano, já pela direita do campo de ataque, Regis. Cobrado rapidinho, o Ituano tem pressa, já vem o Regis, o jogador cerebral do time do Guarani, mas que ainda não aconteceu nessa volta dele, né? Vai trabalhando bola o Ituano no campo ofensivo, domínio do José Aldo, ficou com ela, Bruninho caiu no gramado, o árbitro manda o jogo seguir pela ponta esquerda, Pombo faz o passe pro Ian Rolim, tenta bater direto, cai lá no cantinho, encostado na trave, o Pegorari para fazer a defesa. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. E agora teremos a alteração, Bruninho estatelado no gramado, Lupe. Já o Antônio Lupe. Vem aí o Regis, portanto, do lugar do Bruninho. Carlão de Freitas é aquilo, né? Do Regis a gente espera tudo. O problema é que nem todos os jogos têm acontecido, né? É verdade. Infelizmente ele ainda não virou nesta Série B, tirando nas primeiras aparições dentro da competição. Mas é um jogador, como você disse, que tem a qualidade técnica, é inegável. Então, de repente, pode ser a noite do Regis aqui. É um cara que tem a qualidade, ele vai organizar esse time do Guarani, pode melhorar a saída de bola. O Guarani perdeu muito, né? A intensidade, recuou demais, abaixou demais as linhas e o Ituano vai tomando conta. O Guarani corre risco nesse momento. Então, com o Regis, ele retém a bola, organiza, tem a bola parada, né? Ele acelera quando necessário, também desacelera quando também precisa. Então, é um jogador diferenciado. Quem sabe hoje, Guarizo? Vamos ver, ele não apareceu ainda. Mas quem sabe daqui a pouquinho no Novelli Júnior pode aparecer o 78 do Guarani. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 20 minutos e meio, segundo tempo, SLB aqui no Novelli Júnior. Ituano! 1 para o Ituano. Guarani! 1 também para o Guarani, ele é o Almeida. Central da bola. Pela Copa do Mundo Feminina, a Espanha passou pela Suíça e se classificou para as quartas de final. Japão bateu a Noruega, também está nas quartas de final. Já tem Holanda e África do Sul.
Futebol, vamos CBN. Chegada do Guarani pela ponta direita, tentativa de cruzamento do Bruno José, a bola desvia na zaga, o Marcel ali foi fazer o corte, ela sai em escanteio favorecendo o Bugre. Primeira participação do Regis no jogo, Lupi. Que entrou na vaga do Bruninho, camisa número 27, Regis está no jogo com a 78 e é ele que ajeita a bola, é escanteio pelo lado direito, escanteio Bugre. Aérea do Bugre dentro da área, vai pra cobrança o Regis, quem sabe agora nessa bola parada, o Regis bateu fraquinho no primeiro pau, a bola vai sobrar, limpa pro Matheus Bueno, os jogadores do Bugre já vão deixando a área, o Matheus Bueno pisa nela, recomeça tudo com o Anderson, que é o último homem antes do Pegorari. Não vai dar em nada esse escanteio, o Guarani vai recomeçar tudo com os zagueiros voltando rapidamente para o campo de defesa. O Matheus Bueno sem tanta rapidez assim para fazer o toque no Lucão, que já voltou. Fica com ela o Lucão, prende bola, pisa, volta com o goleiro Pegorari. Guarani sem pressa nenhuma, jogo empatado aqui em Itu. Do lado esquerdo fica com ela o Lucão, mata no peito, agasalha, toca curtinho pro Matheus Bueno, chega a marcação, ele dá um drible bonito em cima do José Aldo, e aí José Aldo, relembrando o Xará, deu uma pernada no Matheus Bueno. Não passou, pensei que ela ia passar, ela não passou. José Aldo fez a falta, capitão do Ituano, formado na base do Palmeiras. Antes de defender o Ituano, estava no Paysandu. E era camisa 10 na base do Palmeiras, não era primeiro volante não. E aí a tentativa de saída do time do Guarani, fica pedindo, reclamando da falta ali o João Vitor, mas a falta está marcada na intermediária pelo lado direito, favorecendo a equipe do Ituano. Já cobrada rapidinho com o Pacheco, domina, calibra o cruzamento, joga do lado esquerdo, o Anderson briga! Tava na bola o jogador, o Pomba, mas o Quirino entrou na frente dele, não percebeu que o companheiro estava lá, deu apenas um tiro de meta para o Guarani, batendo essa cabeça na bola. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Nossa, sem pressa nenhuma para bater o tiro de meta o time do Guarani. O Lucão bateu para dentro da pequena área para o Pegorari. Pressionado pelo Quirino, ele sai jogando aqui na esquerda, na direita com Alan Santos. Alan faz o passe curtinho para o Anderson, que volta lá atrás para o goleiro do Bugre. Toca para lá, toca para cá, Guarani parecendo satisfeito com o empate. Já já o Carlão de Freitas comenta pra gente aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Fica com ela o Lucão, volta, recomeça. Pegorari lá atrás. Ô Carlão, o que está acontecendo? O Guarani está satisfeito com o empate, está demonstrando cansaço. O que você tem percebido do Guarani nesse segundo tempo? Demonstra estar satisfeito, né? Claro que o empate fora de casa sempre é interessante, mas o objetivo do Guarani é G4 e acho que os jogadores não sabem que uma vitória pode colocar o Guarani no G4. O Guarani diminuiu muito o ritmo em relação à primeira etapa, sofre defensivamente também. Ofensivamente teve a oportunidade com o Bruninho, mas tirando esta oportunidade, foi um Guarani que pouco produziu até aqui na etapa complementar. Público. Pois não, Antônio Lupe. Público pagante, 2.542 torcedores. 2.542 torcedores aqui no Novelli Júnior, renda R$74.200. Redondo assim? Redondo. Olha só, preço do ingresso mais fácil. Portanto, desses 2.500, cerca de 1.000 bugrinos é exagero, Lupe? Um pouquinho menos, né? Guariz, eu vou falar um negócio pra você. Eu chutaria até mais, viu? Uns 1.200, por aí. E vem o Guarani jogando de frente para a torcida nesse segundo tempo. Vem João Vitor, faz a tabela com o Regis, tenta invadir a área. Tá lá o Pacheco para fazer o corte. O Regis cai sozinho, a bola sai em tiro de meta, favorecendo a equipe do Ituano. Goleiro Jefferson vai para a cobrança. Ali no meio para o José Aldo, faz o domínio, gira para cima da marcação. Deixa o Bruno Mendes para trás, tenta acelerar o jogo na direita para o Pomba, na esquerda para o Pomba, faz o lançamento, chega cortando. O Alan Santos põe essa bola pra fora. Olha, essa bateu a meio metro da gente, né, Carlão? Por pouco não veio aqui na cabine, né? Que vontade de matar no peito e soltar a perna direita, Guarizo. Lesão de grau 2. Ah, tá, no caso do Carlão, né? Já olhei. Claro. Já olhei pro campo pra ver se alguém tinha se machucado. Se o Carlão domina no peito e sai jogando, você pode ter certeza aí que são 15 dias depois de IDM.
Que maldade de Antônio Lupe. Vem trabalhando bola o Ituano. Histórico. Todo mundo do lado esquerdo. Volta o jogo. Na direita pro Claudinho. Abre pro Pacheco. Todo mundo do Guarani atrás no campo de defesa. Já na intermediária. Tabela com o Balieiro voltando para o Pacheco, que recomeça de novo com a zaga do time do Ituano. Tá todo mundo no campo de ataque. O Ituano em busca do gol da virada. Toca para um lado, toca para o outro. O Guarani fechadinho. Tenta o José Aldo. A bola bate no Matheus Barbosa. Volta atrás com o Claudinho, que abre o jogo na direita para o Pacheco. Tenta a jogada com o Hélio Borges, tomou a pancada ali do Kaique, a falta favorece o Ituano. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere agora com a gente, tempo e placar de jogo. 26 minutos passados, segundo tempo, é Série B aqui em Itu. Ituano. 1. Guarani. Também 1. Central Pelo da Campeonato Bola. Brasileiro da Série B, CRB e Botafogo vão empatando 0-0. O Sport, Novo Horizontino também empatando 0-0. E começou Corinthians e Internacional, bola rolando. Futebol Globo CBN. Amarelo para quem? Kaique, camisa 36, fez a falta em cima do jogador do Ituano. Tem falta o Galo de Itu. Camisa 5, José Aldo na bola. E a força aérea do Ituano tá na área, bateria antiaérea do Bugre, todo mundo posicionado em cima da linha da grande área. José Aldo autorizado, cobra no segundo pau, a bola passa por todo mundo, faz a proteção. O Henderson, ela vai sair apenas em arremesso, favorecendo o Bugre, à direita do campo defensivo. Sem pressa o Henderson, como aliás tem sido a tônica de todo esse segundo tempo. Aí o árbitro manda ele bater lá para trás. Carlão, que queda do Guarani nesse segundo tempo, aí parece física também. Também, alguns jogadores não estão aparecendo, não estão rendendo nesta etapa complementar, ao contrário do Ituano, né? Com muita intensidade, jogando pelos lados, tem as limitações técnicas que são evidentes, mas é um time que compete mais, o Guarani abaixou bem a guarda. E vem o Ituano pela ponta esquerda, Wesley Pomba faz a jogada para cima do Matheus Barbosa, ele volta, recomeça com José Aldo, marcado pelo Regis. O Marcel é o último homem ali na intermediária, campo defensivo, lado esquerdo, inversão de jogo na linha que divide o campo pela direita, recebe o Pacheco, faz a tabela com o Hélio, tenta jogar para o Balieiro no campo de ataque. O Lucão foi levando, quando ele viu que a bola não sairia, ele acabou chutando para lateral e aí se enrolou todo ali o Hélio Borges para deixar a posse de bola para o Bugre à esquerda do campo defensivo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Caiu, Ian Rolim pediu falta pela intermediária, tudo normal, segundo a arbitragem, lançamento para o Quirino dentro da área, pelo lado esquerdo, encara a marcação do Henderson, volta o jogo para o Mário Sérgio. Mário Sérgio, a bola cai na direita dele, por isso ele recomeça com José Aldo, tenta passar do Regis, abre na esquerda, Mário Sérgio limpa o lance, cruzamento na área, segundo pau, desvio de cabeça para fora! Tava pronto para finalização, Hélio Borges chegou de cabeça, o Kaique conseguiu desviar, colocar para escanteio, Lupe favorecendo o Ituano. E foi o suficiente para afastar essa bola, porque o jogador do Ituano estava prontinho para finalizar. O Kaique, do jeito que virou a cabeça, mandou a bola pela linha de fundo, tem escanteio o Ituano, camisa número 21, Ian Rolim na bola. É o Ian de pé direito, mas antes disso teremos uma alteração, muitos aplausos ao Vinícius Balieiro. Vinícius Balieiro tá indo embora, é o 18 que tá entrando. Confere, Guarizo. Confere, Lucas. Então é o Lucas Siqueira, camisa 18, tá no jogo. Lucas Siqueira, portanto, no lugar do Vinícius Balieiro. Escanteio para o Ituano, vai para a cobrança o Ian Rolim, sempre no segundo pau, subiu Claudinho, passou por todo mundo, bola perdida na entrada da área, corta para cima o Alan Santos, tá viva ainda, furada do Hélio, mas corta a zaga do Guarani com Bruno Mendes ajudando a defesa. Ituano na pressão nesse segundo tempo, o último homem que ficou lá atrás para fazer a defesa foi o jogador Pacheco, que voltou para o goleiro Jefferson e a torcida não gostou nem um pouco. E o Ituano vai tocando bola. Recebe o goleiro Jefferson para o Marcel na esquerda. Todos os times armados de novo depois da cobrança do escanteio. Marcel sempre trabalha na bola na canhota, tocou para o Quirino. Boa marcação do Matheus Barbosa, passou por todo mundo, a bola ficou atrás. Fácil para o zagueiro Lucão. Lucão domina, a pressão do Quirino vem para cima do Alan Santos, ele rola na direita para o Henderson. Pegada do Quirino em cima do Henderson.
Vem mais cartão aí, Lupe. Pro Quirino. E ele nem olha pro árbitro e o árbitro já veio correndo com uma vontade de dar o cartão amarelo pro camisa de número 19 da equipe do Ituano. O Quirino tá amarelado. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 30 minutos e meio passados do segundo tempo, é Série B aqui no Novelli Júnior. Ituano. Um para o Galo. Guarani. Um também para o Bugre, Eliel Almeida. Central da bola. Só um segundinho, Eliel, que vem o Enderson na entrada da área, calibrou o cruzamento, passou por todo mundo. É contigo, Eliel. Pelo Campeonato Brasileiro da Série D, a Ferroviária de Araraquara está na próxima fase. Bateu o Exílio Luz nos pênaltis por 4-3. Futebol Globo CBN. E você participa da nossa transmissão, mandando mensagem pelo WhatsApp 19991869070. Você também participa pelo youtube.com/CBN Campinas. É a transmissão da CBN Campinas para você aqui direto do Novelli Júnior. Guarani trabalhando bola na esquerda do campo de ataque. O Regis deixa passar, o Claudinho não quis dar chutão, mas colocou ali perto da bandeira de escanteio. É arremesso lateral favorecendo o Guarani. É um escanteio com a mão praticamente. Vai para a cobrança. Ali o Kaique toma um pouquinho de distância, mas aqui o gramado é rebaixado assim que tem a linha, né? Então é difícil tomar distância. Mesmo assim, joga na área o Kaique, a bola tá viva dentro da área, corta do jeito que dá por ali o Lucas Siqueira. A bola sobra pro Ian, deixa curtinho na direita pro Pacheco, tenta esticar o jogo pro Quirino, marcado pelo Lucão, ganha o zagueiro do Guarani na intermediária. Vem Matheus Barbosa acelerando o jogo, buscou o lançamento, chega cortando a zaga do Ituano. E agora a chance de contra-ataque do lado oposto. É o contra-ataque com Hélio Borges. Pedala para cima da marcação do Enderson. Tentou levar para a linha de fundo, bem fechado pela defesa. Ele volta o jogo com o Mário Sérgio, que tropeça, fica com ela, vem para a linha de fundo de novo. Faz o cruzamento do lado direito. Corta de cabeça o Kaique. Vem ajudar a defesa o Bruno José pelo lado esquerdo, mas corta a zaga do Ituano. Ela volta para o campo de ataque. Siqueira faz o cruzamento. Quirino luta com o Lucão, que estica a perna, coloca lá para fora. Escanteio favorecendo o Ituano. O jogo vai ficando mais rápido e é pelo lado direito, Lupe. E houve uma inversão, né? O Siqueira cai pelo lado direito e o Hélio Borges foi lá pro esquerdo. Na tentativa do cruzamento, ganhou o escanteio a equipe do Ituano. Ian Rolim com a 21 na bola. É pé direito do lado direito, bateria antiaérea do Bugre dentro da área, ele sempre bate no segundo pau, corta de cabeça a zaga, voltou pro José Aldo, caiu na canhota dele, foi direto pra arquibancada, essa bola muito ruim a finalização. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Carlão de Freitas, aquele ímpeto da equipe do Ituano deu uma diminuída nesse momento? Abaixou um pouco, né? Até porque fisicamente não há equipe que consiga resistir. Porém, o Guarani ainda não disse a que veio. Estamos com 33 minutos, não disse a que veio na etapa complementar. Não consegue pressionar, não consegue adiantar esta marcação. O Ituano, mesmo com a limitação técnica, trabalha mais, fica mais com a bola no campo ofensivo e isso é perigoso, né? Tanto é que o Humberto já prepara aí 2 alterações para ver se o Guarani acende na partida. Porque se acender, Guarizo, tem mais qualidade, naturalmente pode sair o segundo gol. E vem tentando trabalhar pela esquerda com Bruno José, perde a bola para o Ian Rolim. Ian faz o domínio, limpa a marcação ainda no campo defensivo pelo lado direito, rola para recomeçar lá atrás com o zagueiro Marcel. Fica com ela o Mário Sérgio, deixa com o Hélio Borges na meia esquerda, tem a pressão do João Vitor, por isso volta recomeçando. O Ituano agora com um pouquinho menos de velocidade, mas ainda mantém a posse de bola. Pela direita o Pacheco faz o passe mais na frente, a bola não chega no Lucas Siqueira, ela vai para fora. Lateral, favorecendo a equipe do Guarani no campo de defesa. Vai parar o jogo para as alterações agora, estamos acompanhando aqui. Não, vai mandar o Kaique bater. Kaique joga o lateral para o Bruno Mendes, faz a casquinha de cabeça. Regis recebe pela ponta esquerda, ganha a jogada com habilidade. Lançamento, buscou o João Vitor, corta o Marcel no último momento. Vem de novo pela meia esquerda, Bruno José faz o passe para trás. Brigou ali o Matheus Bueno, corta a zaga com o José Aldo. Vem buscando o contra-ataque o Ituano pela esquerda, o domínio do Hélio Borges. Ainda
atrás da linha que divide o campo, ele faz o passe para o Mário Sérgio, agora vem atacando em bloco a equipe de Itu, pelo lado esquerdo, cruzamento do Hélio, Pegoraro e deixa passar, todo mundo deixa passar, se sair vai ser apenas tiro de meta e é o que acontece, tiro de meta favorecendo a equipe do Bugre. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. Passados 35 minutos, segundo tempo é Série B aqui em Itu. Ituano. 1. Guarani. Também 1. Ele é o Almeida. Central da bola. 9 minutos do primeiro tempo, Internacional e Corinthians já estão com bola rolando. Neste momento, 0-0. Futebol Globo CBN. Mexe. Vai lá, Antônio Lupe. Camisa número 17, Bruno José foi embora, entrou 20, Lucas Silva. Saiu também o Bruno Mendes, com a 9, entrou 29, Isaac. Isaac e Lucas Silva estão no jogo, Humberto Louser não tem mais alterações. E também não tem centroavante no banco de reservas, né, Carlão? Além da lateral direita que teve que improvisar o Anderson, com o Derek machucado, agora vai mudar um pouquinho o sistema de jogo aí, Humberto Louser? Muda. Vamos observar quem vai ser o cara da definição, né? Por enquanto, o Isaac ainda não demonstrou que vai ser aquele falso 9, né? O Regis pode também formar, mas pelo posicionamento, talvez o Isaac seja esse cara. Ou o próprio 19, né? O Lucas, o 19 João é Vitor. O João Vitor por dentro. O João Vitor é um jogador de beirada, mas pode também jogar como um falso 9. A característica de definição, Guarani não tem mais, que era a característica do Bruno Mendes, que foi inoperante no jogo. Porém, tem a velocidade, principalmente do João Vitor ali por dentro. E o Alan Santos tomou uma pegada agora, o Quirino já tem amarelo, o árbitro fingiu que nem viu, ele deu a falta, mas virou as costas. Vem o Guarani, ainda no campo defensivo, dentro do círculo central, fica com a bola o Matheus Bueno, marcado por 2, ficou desatento, roubada de bola do José Aldo, vem contra-ataque do Ituano, bola pro Quirino, na entrada da área, sai, Pegoraro e dividida, tudo valendo, corta a zaga do Bugre, vai buscar o contra-ataque, agora o Regis faz o passe pro Isaac, carrinho do Claudinho para tirar essa bola, mas está viva ainda, domina o Isaac pela meia esquerda, ela volta, tem espaço, Isaac faz o passe na direita pro João Vitor, passou dando seta por ali, o Anderson, a bola chega para ele, o Ituano já recompõe a defesa, o Guarani diminui a velocidade, mas vai tabelando bonito, Matheus Barbosa perde a bola pro José Aldo, vem Ian Rolim, fica com ela pro Ituano ainda no campo de defesa, lançamento, a bola fica viva, não, vai sair para lateral sem nenhum problema. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Mexe. Pois não, Lupe. Gabriel Estevanato, camisa número 22, entra no lugar do Pomba. Pomba foi embora com a 7-22, Gabriel Estevanato tá no jogo. Não disse pra ele, Almeida, que ia ter um Gabriel no jogo? Tô falando desde o primeiro tempo, pô. Última alteração também, né, do técnico Marcinho Freitas. Ô Marcinho, né? Pô, aquele Marcinho. Vamos com o Guarani no campo de ataque, bola na ponta direita pro João Vitor, tentou cruzar para trás, fechava o Lucas Silva, fechou mais rápido que ele, o Pacheco tirou com força essa bola, colocou pela linha de fundo, escanteio favorecendo o Bugre. Lupe. Para onde estava apontado o nariz, o Pacheco mandou a bola longe, quase na torcida do Guarani, quase não, nos braços de um garotinho, jovem torcedor do Bugre que comemora como se fosse um gol. Tem escanteio a equipe do Guarani. É o Regis sempre de canhota, o homem das bolas paradas, tem do lado dele o João Vitor, mas ele joga dentro da área no primeiro pau, corta de cabeça a zaga do Ituano, vai sobrar para o Anderson, Guarani mantém a posse de bola, o último homem de linha é o Matheus Bueno dentro do círculo central, pisa na bola, espera todo mundo voltar, deixa curtinho com o Anderson que já devolve para o Bueno, faz a inversão do lado esquerdo para a corrida do Lucas Silva que acabou de entrar, a bola vai longe, Lucas se esforça, não consegue chegar na bola, apenas arremesso lateral favorecendo o Ituano do lado direito da defesa. O que pareceu é que está jogando no 4-4-2 agora, né? Mudou mesmo a configuração técnica Humberto Louser, Carlão. E há um revezamento ali, né? A gente percebe o Regis agora tentando atrapalhar a saída de bola do Jefferson Paulino, o Isaac por trás, né? Dando a retaguarda, tentando armar a jogada. Mas agora, Guarizo, seria prudente o toque curto, né?
adianta essas bolas longas, os jogadores já estão cansados, mesmo os jogadores mais frescos, né, os jogadores que acabaram de entrar, mas é importante o toque curto, valorizar para chegar aí a ponto de uma finalização boa para o Guarani vencer o jogo. Quem vem é o Ituano pela meia esquerda, carrega a bola o Hélio Borges, ninguém chega na marcação, ele vai deixar curtinho ali pro Pacheco. Pacheco domina, fica com ela, ninguém vai marcar, o Guarani espera na entrada da área, Quirino faz a tabela com o Hélio, abriu na direita pro Lucas Siqueira, centrou o cruzamento, a bola passa pelo Ian Rolim, vem buscar na meia esquerda ali perto da linha de fundo, o jogador Mário Sérgio, rolou pro Siqueira, agora voltou pro José Aldo, arriscou de fora, chute mascado, vai direto pela linha de fundo, o toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Passados 40 minutos, segundo tempo, Série B aqui no Novelli Júnior. Ituano. 1 para o Galo, Wesley Pomba. Guarani. 1 também para o Guarani, Bruno José no primeiro tempo. Eliel Almeida. Bola rolando também em Goiás. Goiás e Fortaleza vão empatando 0-0 o Campeonato Brasileiro. Futebol Globo CBN. Minutos finais aqui no Novelli Júnior, a posse de bola é do Ituano no campo de defesa com o Claudinho. Faz o domínio, curtinho pro Marcel, tá aberto pela esquerda o Mário Sérgio, mas ainda na defesa, a bola fica com ele, marcado pelo João Vitor. Recomeça com o zagueiro Marcel. Sim, Antônio Lupe. Esse Gabriel Estevanato, que entrou, camisa número 22, é o quarto jogador da base que o Marcinho promove para o time titular. Ituano tem uma base muito forte e o Marcinho tem utilizado nessa Série B do Campeonato Brasileiro. É muito importante, inclusive financeiramente, para o clube ter uma base forte. Vem trabalhando o Guarani pela meia esquerda, o passe do Isaac, deixa passar depois de receber do Bueno, por isso recupera a bola a equipe do Ituano. Dentro do círculo central, domínio do José Aldo, tá tudo igual aqui em Itu, 1-1. Bola na frente para a chegada do Ian Rolim, recebeu, tocou na ponta pro Estevanato, driblou, tentativa de cruzamento para trás, chega bem demais o Matheus Barbosa, estica a perna, dá o carrinho, vai para a linha de fundo, escanteio para o Ituano, e a gente vê alguns jogadores do Guarani esgotados nesse momento, Antônio Lupe. E o Isaac não pode tentar dar de calcanhar no meio campo para dar origem a um contra-ataque da equipe do Ituano, que tem escanteio pelo lado direito, é o Rolim que tá na bola. Ian Rolim mais uma vez na bola, bateria antiaérea do Bugre tentando evitar o segundo gol do Ituano, bola no segundo pau, mas chega cortando por ali o Matheus Barbosa, briga o Regis, consegue ficar com ela, lançamento do Matheus Bueno, ele teve uma ideia muito boa de esticar essa bola para o Lucas Silva, mas o Lucas Silva não entendeu. Humberto Loser ficou muito bravo com a zaga do Guarani ou com o ataque do Guarani depois desse erro. Gol aonde? Gol dele, do Maestro, camisa 8 do Timão, recebe lançamento dentro da área, domina e bate com muita categoria. Gol do Corinthians. Corinthians vencendo, portanto, o Internacional. Agora acabou de fazer o Inter, 1-1. Matheus Dias pegou na meia, fez o lançamento na ponta. Então tá bom. Esse ele é o Almeida. Na central da bola você vai ter todo o segundo tempo de Corinthians Internacional aqui na CBN. Erro de passe não, teve falta. Tanto que tá sentindo ali como se tivesse tomado uma pedrada o Hélio Borges, ô Lupe. É, uma pedrada dói, hein? Tomei uma outra vez lá em Ribeirão Preto. Garotinho ainda, doeu, uma barbaridade, tem até medo hoje. E o Hélio Borges já tá de pé, tá tudo bem, o Ituano vem pro ataque. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. O Ituano vinha pro ataque, porque agora ficou na lenga-lenga, tocando bola ali na defesa. Agora sim, bola aberta na direita pro Pacheco, faz a tabela com o Gabriel, fica com a bola, busca na habilidade o drible, não consegue passar pro lado direito do campo de ataque. A torcida do Ituano começa a ficar impaciente e recomeça tudo aqui atrás. O Marcel pelo lado esquerdo, jogando aqui pertinho da gente. Lançamento do Mário Sérgio pro Ian Rolim, deixou pro Hélio. Lançamento na entrada da área, Quirino para buscar o giro, tá marcado, encontrou o Ian. Na ponta esquerda, o cruzamento, bola livre pro Hélio, corta, Lucão! Lance de muito perigo, mas o Guarani tem chance do contra-ataque, lançamento do Isaac. O juiz disse que não foi nada no João Vitor.
Calma, João Vitor, vai agredir o quarto árbitro. Que foi falta, mas aí uma reação intempestiva do João Vitor. Vem o Ituano que não quer saber de nada disso, o cruzamento do Ian na área, corta parcialmente a zaga. Volta pro Mário Sérgio na entrada da área, drible pro Siqueira, trabalhou na canhota, bateu direto pra fora. Tudo bem que o contra-ataque foi erradamente parado, com uma falta não marcada. Mas que reação intempestiva do João Vitor. Não vai ficar por isso mesmo? O amarelo é até pouco. Tá tomando amarelo, Lupe. E o João Vitor tem que agradecer que hoje a gente tá sem o VAR. Porque se tem o VAR, Guariz, João Vitor ia ser expulso, porque ele deu uma peitada no quarto árbitro. João Vitor recebe cartão amarelo, é o terceiro dele, tá fora do jogo contra o Juventude, domingo que vem, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A falta foi muito clara, mas essa reação não pode acontecer. Tem escanteio Ituano pela esquerda, na cobrança ao Mário Sérgio. Mário Sérgio vai jogar dentro da área, 46 desse segundo tempo. Jogou dessa vez no primeiro pau, a bola passa por todo mundo, não pelo Regis que consegue fazer o corte na saída da área. Vem de novo Ituano pela meia esquerda, calibra o cruzamento, Mário Sérgio cruza mal, tira o Matheus Bueno. Na velocidade, Isaac faz o lançamento, busca o João Vitor com fôlego pela ponta esquerda, chance de contra-ataque, dispara o Lucas Silva, mas foi bem demais. Perfeito o carrinho do jogador do Ituano, que não vira de costas para mim aqui. O José Aldo, que evitou esse contra-ataque do Guarani, que seria fortíssimo, ele é Almeida. Só para confirmar para o ouvinte que está acompanhando, o gol do Inter foi confirmado. 1-1, Inter e Corinthians, jogo empatado, Bruno Henrique. Aquele Bruno Henrique fez o gol. Aquele ex-Corinthians, ex-Palmeiras, o próprio. Jogador multicampeão. Na entrada da área vem o Lucas Silva, volta o jogo com o Matheus Bueno pelo lado esquerdo, deixa com Kaique, faz a tabela para João Vitor, vem o Guarani buscando o ataque. Tentativa de drible do João Vitor, a bola bate no Lucas Siqueira, vai para fora, o lateral favorece a equipe do Bugre, que tenta fazer uma pressão nesse fim de jogo. Vamos a 50, mas já estamos chegando a 47. Bola dentro da área, o latereio desviou. O José Aldo corta a zaga do jeito que dá ali do Ituano. Pacheco despacha pra frente. Quirino vai brigar, Lucão chega primeiro que ele. O Anderson dá um bico lá pro lado esquerdo do campo de ataque. A bola volta pro domínio do Matheus Bueno. Na esquerda ainda, intermediária, trabalha o Guarani. Kaique faz o passe pro Isaac, encara dois, tentou tocar na frente. João Vitor tá cansado, não conseguiu chegar nessa bola. Ela vai ficar na esquerda, ainda no campo de ataque, mas mais próximo do meio-campo. O lateral cobrado pelo Kaique. Recebe de volta do Isaac, toca pro Matheus Barbosa. Chega a pressão para cima do Barbosa, ele recomeça o jogo com o Alan Santos, que vê espaço e carrega um pouquinho a bola. Agora toca na meia direita para a chegada do Wenderson. O Wenderson faz o lançamento, busca o João Vitor, desvio de cabeça, já preparava o chute o Regis na entrada da área. Lucas Silva tá perto dele, corta a zaga do Ituano, volta com o Wenderson. Fica com ela, o Wenderson rola pro Lucão, já no campo de ataque pela meia esquerda, tocou pro Kaique, ganhou da marcação, tentou ganhar o espaço, passou do segundo, o Matheus Barbosa pediu a bola, ele fez a inversão na ponta direita, linha de fundo, chega nela, o Wenderson faz o cruzamento rasteiro, aí fica fácil para o corte do José Aldo, tenta puxar o contra-ataque, o Hélio foi levado até a camisa do Hélio Borges, tudo normal segundo a arbitragem. Agora uma falta em cima do Ian Rolim e o João Vitor continua bravo. Lupe do céu. E tem que tomar cuidado, né? Porque ele fez a falta e deu um chute na bola. Poderia ter recebido o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho. Falta rapidamente cobrada pelo Ituano. Falta 1,5 para acabar, 38:40 desse segundo tempo. Trabalha a bola o Ituano. Bom drible do Mário Sérgio para cima do João Vitor. Faz a tabela com Ian Rolim, recebe de volta, fica de costas para a zaga. Por isso ele tem que tentar o toque. O João Vitor corta do jeito que dá. Todo mundo do Guarani dentro da área para agora segurar esse empate. Tá 1-1 aqui no Novelli Júnior. O toque do Marcel pela meia esquerda. Chega o Regis na meia pressão. O toque curtinho, vai fazendo a tabela, o Ituano ganhou o espaço, Ian Rolim tocou na esquerda pro cruzamento do Hélio, chega o José Aldo para bater, ganhou da zaga, bateu para fora! A arbitragem dá escanteio ali, o Lucão reclama, diz que não tocou na bola.
Bela trama do Ituano que quase vira o jogo nesses acréscimos, Antônio Lupe. E muita reclamação por parte dos jogadores do Guarani, porque se teve desvio foi uma defesaça do Pegorari, mas não, foi chute direto pela linha de fundo. A reclamação dos jogadores do Guarani, ela deu o resultado de todos os jogadores. Tiro de meta pro Pegorari. É para acabar o jogo, 49-40 desse segundo tempo, tudo igual aqui em Itu, 1-1. Recomeça o Guarani, Pegorari faz o domínio. Pede para todo mundo ir lá para frente para dar aquele lançamento, ninguém foi. Ele toca curto para Alan Santos quando apita o árbitro. Final de jogo aqui em Itu. Ituano! 1 para o Ituano, gol marcado neste segundo tempo aos 11 minutos pelo Wesley Pomba. Guarani! 1 também para o Guarani, que abriu o placar aos 36 do primeiro tempo, com gol marcado pelo Bruno José. Marco Guarizo. Vamos com tudo e passando o comando agora nesse fim de jogo para a central da bola. Vem aí para repercutir esse empate. Guarani 1, Ituano também 1. Ele é o Almeida. Central da bola. Muito obrigado, Marco Guarizo. Ele é o Almeida. Muito obrigado, Marco Guarizo, pelas suas informações. São 6 horas e 57 minutos. Os jogadores vão saindo, alguns cabisbaixos. Lupe, vai contigo. Vamos lá então, vamos tentar ouvir aqui. João, por favor, João, não quer falar? Deixa eu ver se o Regis vai parar para falar. Ô Regis, por favor, rapidinho, podemos falar com você? Um empate que é bom pro Guarani porque mantém a invencibilidade, mas poderia ter saído com um resultado melhor daqui hoje, né? Não, o empate não foi bom não. A gente saiu na frente, teve o controle do jogo, né? A gente estava com a bola no pé e a gente conseguiu tomar o gol. A gente sai daqui frustrado, puto da vida, porque era um jogo que a gente almejava muito para entrar no G4. Obrigado, Regis. Camisa número 78. Deixa eu ver se eu vejo. Bruno, por favor, rapidamente. Regis falou que o empate, péssimo resultado. Você concorda ou esse um ponto somado é importante na classificação? Cara, também concordo com ele. A gente acredito que fizemos um bom primeiro tempo ali. Criamos diversas oportunidades, né? O jogo estava controlado. Ele teve uma ou duas chances, o Ituano teve uma ou duas chances de perigo ali, o gol. Uma falha nossa, uma desatenção nossa ali, que acabamos tomando o gol. Cara, a Série B é isso, mano. Tem que estar atento, tem que estar ligado. Mas dos males, a gente saiu com um ponto daqui, né? Agora é se preparar para essa semana aí para buscar os 3 pontos dentro de casa. Se o Bruninho dá um passe para você naquele lance no primeiro tempo, o resultado poderia ser diferente, né? É, a questão de jogo ali, de segundos, tem que pensar, né? Infelizmente ele não conseguiu passar ali. Mas bola pra frente, vamos lá, agora não adianta lamentar, acabou o jogo, agora é corrigir os erros e vamos embora pra próxima para buscar os 3 pontos em casa agora. Obrigado. Bruno Mendes, atacante do Guarani. Bruno José também já saiu, Humberto Louver também já tá ali. Tem o Lucão ainda, mas o Lucão vai falar com a televisão. O Pegorari costuma dar boas entrevistas, Eliel, mas eu não estou tendo o campo de visão. Ele tá vindo, ele tava ali com o árbitro. Legal. Não, agora não tá vindo mais. Não agora tá ele foi lá mais? conversar com o preparador de goleiros da equipe do Ituano. Então assume aí, eu vou esperar Deixa o comigo. Pegorari, se puder, a gente aguarda aqui a saída do Pegorari e do Lucão também. Você faz uma gentileza, abraça essa lenda da Federação Paulista de Futebol, esse fiscal aí, o Marcão, grande Marcão, um dos caras que mais encontrei nessa vida de repórter de campo, essa lenda da Federação Paulista de Futebol que cuida como que eu posso dizer, de todo o preparativo do jogo. Olha o pombo aí, olha o pombo aí, Lupe. O Wesley Pomba vai falar pra gente também aqui. Posso falar? Ô Pomba, golaço que você fez ali, hein? Não, graças a Deus, né? Tive a felicidade ali de fazer o gol. O Hélio ali fez um belo cruzamento, eu já previ a jogada e tive a felicidade ali de fazer, graças a Deus. Tá se sentindo 3 jogos, 2 gols pela equipe do Ituano, dá pra dizer que você já tá se sentindo em casa, essa camisa já tá virando quase uma segunda pele, ué? Não, graças a Deus eu venho trabalhando todos os dias, né? Acredito que no meu trabalho no dia a dia faz que eu faça um bom jogo, né? Agora é manter, né? Essa boa campanha que eu venho fazendo também. Empate pro Ituano, bom ou resultado ruim? Não, é bom, a gente buscou a vitória, né? Mas o empate serve também para a sequência do campeonato. Obrigado. Tá aí o Pomba, que marcou o gol da equipe do Ituano. Marcão passou ali.
Eu perdi o Pegorari, rapaz. Não, ele tá lá, ele tá no meio do campo. Então tá a resenha bom. tá legal, lá eles estão brincando de 1, 2, 3 pi. Aí vai demorar bastante, então vou pode ter aguardar. certeza. Então jogo pra você. Valeu, Lupe, bom retorno, bom trabalho pra você. Meu caro Carlão de Freitas, comentário final pra gente jogar pro Corinthians, que o Oscar Ulisses tá enchendo o saco aqui, tá querendo ir pro jogo já. Acho que faltou um pouco de ambição o Guarani na etapa complementar. Se o Guarani mantivesse o ritmo da primeira etapa, fatalmente sairia aqui de Itu com os 3 pontos e, consequentemente, uma vaga entre os 4 primeiros colocados. O Ituano tomou conta, mesmo sendo uma equipe limitada. No final das contas, o empate acabou sendo justo. Um primeiro tempo do Guarani mais organizado e um segundo tempo na superação. O Ituano conseguiu equilibrar as ações, então tudo justo, tudo igual. 1-1, Eliel. Toda a repercussão desse jogo na segunda-feira no CBN Esportes e também no Arena CBN. Amanhã tem Macaquinha, hein? Em campo às 3h30 contra a Chapecoense aqui no microfone potente da CBN Campinas. Alô, Elton Grimaldi, obrigado Naldo Araújo, obrigado Elton, obrigado Marco Guarizo e também Fábio Chaib, o rei de Itu. Vamos com ele, Oscar Ulisses, mais um titularíssimo do Futebol Globo CBN Corinthians Internacional. Vai, Oscar!